Bem-vindos ao ProjetCast, o podcast do Projet. Hoje estou aqui com duas convidadas mega especiais e com meu parceiro de praxe, Jonas Ricobello. Jonas, é um prazer novamente estar na sua presença conduzindo mais um episódio. Mais um episódio, Marcos. Vamos lá, né? Bora apresenta as nossas convidadas que são pra lá de especiais. Cara, hoje realmente acho que a gente recebe aqui convidadas muito especiais para o projeto. Muito especiais. É uma honra muito, muito grande receber vocês aqui, parceiras aí de várias atividades nossas. Estamos aqui com Natália Brasileiro, mãe da Betina, esposa da Fernanda, Daniele Moro, olha, obrigada pelo esposa da Daniel. Lila e sócias da Vero Pequi, Gente Cultura. Gente, sério, é muito legal receber vocês Mas aqui. é nossa muito, tá aqui. muito, Tô até emocionada dessa abertura já, mas ficar aqui conversando com vocês, eu vou chorar Que hoje. legal, que legal. Maravilhoso estar aqui. Uma honra poder estar aqui conversando com vocês. Ah, eu também acho. Para mim é um prazer enorme. A gente adora estar perto de vocês. Toda vez que vem a oportunidade da gente trabalhar junto, a gente fala, ai, vamos! A gente adora. Pra gente é um prazer. A gente disse sim antes de abrir o e-mail. Exato. É meio isso. Eu disse sim para estar aqui antes de saber o que ia acontecer. E é legal exato. que, assim, a Dani, Nath, Marina também, né? Marina, nossa sócia. Que é a terceira sócia da Vero Pequi, que não tá aqui. A gente já fez tanta coisa juntos, já trabalhou juntos, já fez... Hackathon, fizemos verdade. Treinamentos feira diversos. de cultural. Nossa, aquilo lá foi Já maravilhoso. fizemos tanta coisa juntos. A gente fez um material institucional para vocês que a gente amou ter feito. Foi um Fizemos mergulho. um trabalho super Foi muito legal. super relevante na associação, num momento muito importante de mudança de paradigmas que nós tínhamos. E de Cara, autodescoberta, né? Olha só. E a gente nunca falou tão abertamente de quem somos, né? E é pra Sim. isso que a gente tá aqui hoje. Maravilha. Olha só. Ai, ai. Ai, ai. Ainda bem que a gente E vem é- em dupla, né? É verdade. Então a gente começa bem assim, né? Quem é a Dani? Quem é a Nath? A gente quer ouvir um pouquinho de vocês, né? Nossa, Quem é a aquelas essência dessas perguntas. pessoas aí? Filosófico. Filosófica. Pra Daquelas gente perguntas deliciosas, né? fazer uma pergunta filosófica para uma antropóloga, É, você tem que ter um pouco de medo. assim. Verdade, verdade. Mas a gente segue. Mas o bom da antropologia é que a gente se estranha sempre bastante. Acho que essa é a grande característica da disciplina, né? Então, não sei, acho que a Dani, na verdade, é uma trama de muitas pessoas, né? A Dani é uma pessoa que nasceu numa família de classe média em Ribeirão Preto, então eu sou do interior. Eu sou a filha do meio, o que já me dá muitas características diferenciadas com relação à população privilegiada que nasce em primeiro lugar, sobretudo se for homem, no caso da minha família, e da caçula. E Eu sou primogênito. Tem um tá? recado. você é aí. primogênito, Jonas. Então, seja bem-vindo a essa classificação tão gloriosa da família patriarcal. É lindo isso. Mas o outro lado disso, né? Eu precisei me virar com muita coisa muito cedo, assim, dentro de casa, aprendendo a fazer coisas, cuidando da irmã mais nova, né? O que vai te aproximando de algumas tarefas e algumas atividades que para mim foram... Hoje eu valorizo muito, assim. Eu acho que eu sei me virar, aprendi a me virar nos 30 rapidinho, assim, né? De fazer Legal. lanche à tarde, a cuidar da irmã, tá tudo certo. Desse São os jeito. níveis, né? Primeiro lanche, cuidar Primeiro- da irmã. Porque, hora cara, que a o gente meu lanche aprende- não chegava no meu prato nunca, Pois entendeu? é. Porque o primogênito Tinha e a dois pra menor. comer, eu é. precisava ficar ali com o garfo certinho na mesa, porque senão não chegava comida não, assim, tava tudo certo. Então, uma família muito italiana, muito barulhenta e ao mesmo tempo muito silenciosa, porque o meu pai é de uma linhagem baiana, né? Então, uma mistura muito boa dentro de casa. E então sempre fui uma criança muito ativa, assim, né? Que quis sempre ficar muito perto de gente, ouvir histórias, enfim. Então, aí eu fui costurando a minha vida aí por conta disso. Acho que é um pouco isso que a gente vai contar hoje, né? Que legal. Nath, Nossa, eu fiquei pensando assim, eu acho que eu gosto de contar. Não, contando da minha mãe, né? Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 5 anos, mas a minha referência materna é muito forte. A minha mãe sempre trabalhou muito, trabalhava em vários tipos de trabalho, viajava, então eu tinha uma mulher muito potente em casa. E era um valor muito grande para minha família trabalhar, é um valor muito grande. Então, meu avô sempre incentivou a gente a trabalhar desde cedo. Então, sabe quando arruma um emprego, você fazer não sei o quê, sabe, os amigos do centro, era meio assim que acontecia lá em casa. E aí, com 16 anos, eu comecei a trabalhar numa loja que a minha mãe tinha. E foi muito legal, porque eu adorava. E eu fico pensando
o que dessas, todas as minhas experiências desde antigamente, assim, por que eu fui cair trabalhar em gente? E aí eu vim refletindo disso, é que todo trabalho que eu tive, o que eu mais lembro eram as pessoas que estavam comigo, assim, né? Eu lembro a marca de um sapato de um de outro, tal, mas o que mais me pegavam eram as pessoas que estavam lá. Então eu lembro da maioria das pessoas que estavam, né? Então, sempre trabalhei desde sempre, eu pegava final de ano em shopping, eu vendia chocolate na época da Páscoa. Então, eu sempre trabalhei e trabalhos muito diversos e com perfil de gente muito diversa, que eu acho que é isso que eu trago da minha história, assim, para cair na minha carreira, por exemplo. Fora isso, tem uma menina de 5 anos em casa, que é uma doideira, maternidade. Que é a nossa CEO. É a nossa CEO. É a nossa CEO. Ela que dita os ritmos das reuniões, assim. Tipo, a reunião tá muito longa, assim, ela que corta. Fala, agora é hora do break, hora do break, vamos descansar um pouco. Exato. Casada com a Fê, né? Então tem um casamento homoafetivo, que também isso, de repente, levar isso para a corporação não é uma coisa que todas as empresas falam isso com tanta naturalidade, a ponto de pensar como vai ser o benefício de saúde médica, assim. Então tem algumas coisas que a gente vai trazendo na nossa história, que a gente vai levando para a nossa carreira e vai conversando sobre esses temas também. Muito legal. E eu acho que isso que você disse conecta muito com algumas coisas que a gente acredita também no projeto. No projeto a gente acredita muito, a gente fala muito sobre trabalho duro é o que vai fazer, né, diferença na nossa perspectiva, né? Então, assim, acho que essa é uma das coisas importantes. Mas uma coisa que eu vejo na sua fala e que a gente percebe, né, na biografia de vocês duas, se eu olhar o começo das histórias, né, eu acho que eu nunca imaginaria que elas se cruzariam em algum momento. Né? São histórias muito diferentes, não só em termos, né, de formação profissional, mas histórias de vida começaram muito distantes. Né? E acho que é muito legal isso. Né? Olha onde nós estamos hoje, né? Vocês, né, sócias fundadoras da Veropequi, trabalhando juntas e com uma biografia tão diversa. O que deu certo, o que deu errado nisso tudo? Né, e como foi esse ponto de convergência? Eu acho que, se vocês puderem... Claro. Eu acho que as pessoas conectam a gente, né? O tempo todo, na verdade, se a gente trilhar uma história de trama dentro da Veropequi, nós, na verdade, somos 3 amigas que, em algum momento, a gente decidiu também ser sócias, empreender, quebrando um pouco o paradigma de que a amizade e sociedade dão problema, não se misturam. Para a gente dá muito certo e a gente sugere isso para mais pessoas. Pessoas aproximaram a gente, né? E acho que a busca de cada uma de nós 3, a Marina também estou falando por ela aqui, é um pouco essa busca de o que mais interessa a gente é a gente. Sim. Então eu saí, quando eu escolhi o que eu queria fazer, o que eu queria estudar, eu queria ser jornalista. Porque eu queria, na verdade, escrever histórias, eu queria entrevistar gente para depois fazer documentário. Eu tinha uma linha assim de cinema, uma coisa de documentário e tal. E aí prestei sociais junto. Foi fazer ciências sociais. Porque eu falei, eu acho que eu vou fazer sociais primeiro para depois escrever um pouco melhor, né? Vamos entender melhor. Vou entender de esse homem. Esse caldo brasileiro depois, aqui. Então vamos entender melhor isso para depois, né? Passei entender nas de duas. Gente, né? Você foi lá do começo, você foi entender de gente, né? Fui entender de gente. E você nem sabia disso. Nem tudo. sabia. Olha e aí só. eu caí na antropologia, me apaixonei. E aí falei, não, eu preciso trabalhar. Fui dar aula. Então, meu começo, na verdade, de trabalho foi em sala de aula. É isso que eu falo. Como que conecta, né? Que eu tenho uma paixão por sala de aula, assim, legal. né? Uma paixão que hoje me realizam bastante na questão dos cursos, por exemplo, dentro da Veropequi, dos workshops, enfim, das palestras e das próprias aulas que a gente dá. Mas eu fui dar aula, fiquei 3 anos dando aula, ensino médio. Eu tinha uma distância de 5, 4 anos para os meus alunos. Eu estava recém-formada, os meus alunos estavam no 3º colegial prestando vestibular. Então, eu tinha uma distância muito pequena dessa turma, o que foi uma experiência para mim muito bacana. E depois eu falei, eu quero ir para antropologia dentro das organizações. Eu quero entender como é que as empresas funcionam pelo olhar da antropologia, né? Então eu já tinha um pouco essa semente, fui trabalhar com consultoria. Com RH e tal. E uns 6 anos depois, uma amiga em comum nos apresentou e a gente começou a se conectar. Eu mudei de trabalho e aí lá no trabalho falaram, olha, você vai precisar montar equipe. A primeira pessoa que eu pensei foi a Natália. A Natália estava voltando do exterior, ela estava morando fora. E eu falei, vamos lá. Eu lembro que a entrevista de seleção que eu fiz com a Natália foi num sofá da casa dessa amiga em comum, a gente tomando um uísque, assim, conversando. Literalmente. Foi o assim. recrutamento da Natália, esse que foi maravilhoso. Assim, na segunda-feira seguinte a gente estava... desse jeito. Eu posso, a gente pode marcar. Começa com uísque, anota. A gente pode marcar. E na segunda seguinte a gente estava começando um trabalho, né? E aí nós ficamos 10 anos trabalhando juntas, Marina se juntou a esse grupo.
E depois a gente resolveu abrir a Vero Pequi, a gente ter o nosso próprio espaço. Então, assim, o tempo todo, pessoas conectando pessoas e a gente olhando isso com um olhar realmente de maior interesse, de maior impacto. Acho que isso faz muita diferença na nossa trilha, né, Ana? Eu vejo, até anotei aqui para não esquecer, que a gente fala que trabalha com gente, mas foi uma construção no nosso trabalho, né? A gente trabalhava com RH, com as ferramentas de RH, mas também muita coisa muito hard, trocava sistema, tal. E como a gente virou amiga assim no trabalho, então a gente se expunha muito entre a gente no carro, indo viajar, porque a consultoria viajava demais. Então a gente falava muito da gente, a gente tinha um espaço, muitas histórias pessoais e até de aprendizado do trabalho. Falava, ai, Dani, tô tão insegura para reunião hoje. E eu falava isso abertamente, tô com dificuldade, ali acho que poderia ter sido melhor. Então acho que foi uma construção a gente tá junto há uns 15 anos, né? Eu falo que é mais que muito casamento. Muito mais. Total, muito mais. Então, acho que quanto mais a gente se expunha entre a gente, depois com a Marina também, que também trabalhou com a gente, agora ela voltou, mais a gente queria saber sobre os outros. Assim. Então, esse autoconhecimento, a autorreflexão, reflexão sobre a nossa carreira, que deu a condição da gente falar assim, bom, agora nós vamos falar de gente nas empresas mesmo, assim. A história das viagens é interessantíssima. Até com parceiros nossos de trabalho, querido Fábio Longo, por exemplo, né? Quando a gente começou a trabalhar junto, a gente entrava no carro, a gente tinha umas conversas que a gente não queria chegar em casa. Porque era tanta coisa. Eu lembro de uma passagem com o Fábio, ele vai lembrar disso. A gente tendo uma conversa super densa sobre o que é ser gay nessa sociedade. O Fábio fazendo um monte de pergunta para mim, tentando aprender, conhecer, etc. Estranhando muita coisa, regalando o olho. Passa um tucano na frente do carro. Eu dei um grito, porque eu amo tucano. Ele fala, gente, vocês são sempre assim? Para tucano, para tucano nesse ritmo. Então, sempre foi muito denso. Eu lembro várias passagens da gente chegando no carro, depois de apresentação e reuniões, e a gente se perguntar uma para outra, como é que foi? Como é que eu fui no treinamento? Como é que eu fui na apresentação? O que eu poderia ter feito melhor? Então, a gente ia no carro aproveitando também para conhecer como é que a gente estava sendo observada ali. E a gente era parte de uma equipe numa empresa que não era nossa ainda, né? E a gente foi se treinando para esse espaço de confiança, eu acho, nesses 10 anos de trabalho. Sim, né? sem dúvida. Com Marina também, enfim. Então, quando a gente abriu a nossa empresa, a gente tinha um espaço de confiança já formado. Por isso que a gente não teve medo nenhum. A gente não teve medo nenhum, né? Porque a gente sabia que ia dar certo mesmo. Que legal. Uma coisa importante que eu quero trazer aqui, primeiramente um abraço pro Fábio Longo, né, Ai, que é um gente, queridíssimo Fábio. da UIME. Um abraço pro Fábio, um abraço para as empresas parceiras que fazem o nosso podcast acontecer, Grupo Malbisa, Santa Emília Caminhões e Ônibus e Ouro Fino Agrociência. Do mais, nós começamos iniciando aqui falando da importância da Vero Pequi dentro do projeto, na nossa autodescoberta, né, novamente, todo dia, todo ano se autodescobrindo, alavancando mais o nosso programa, dando novos passos e descobrindo novas dores a quais vocês nos ajudam a lidar, a perceber como que essa dinâmica funciona dentro da nossa estrutura organizacional, né? E assim, a partir do momento que vocês se juntaram, né, e decidiram, beleza, agora vamos criar a Vero Pequi, que tem como intuito, gente, e cultura e ajudar as organizações, empresas, dentro de todas essas dinâmicas, né, não é só uma, são várias questões. Como se deu, e mais do que isso, uma dúvida, o que significa Vero Pequi? Sim, só para eu entender um pouco melhor e o pessoal de casa também. Claro. O Vero, ele vem de verdade, né? Assim, eu acho que pra gente, quando a gente resolveu tomar a decisão de sair da onde a gente estava para abrir o nosso negócio, a gente estava num ponto que a nossa abertura dentro dos nossos clientes era com alta liderança, a gente sempre tratou ali com uma turma que esses assuntos que a gente trazia de cultura organizacional, de gente, de algumas decisões na estrutura e tal, era com a alta liderança. E chegou um momento que a gente falou, a gente já não consegue mais fazer politicagem, a gente precisa papo reto com eles. A gente chegou a um ponto de ter um CEO que a gente falou, cara, o problema é você. Ele deu uma fechada na cara, meio que deu uma gelada na gente. Um gelo de 2 meses. Pouca coisa. Exato. Aí ele ligou de volta, falou, vamos voltar a conversar, acho que agora eu entendi o que vocês estavam querendo dizer e tal. Então, falar a verdade pra gente era muito importante, né? Porque a gente, sabe, de consultoria você entra em empresa de muito jeito, empresa profissionalizada, empresa familiar, existe um jogo ali porque tem um contrato ali atrás, e a gente já não conseguia mais ficar nessa instância, porque falar de gente
gente tem que tocar na ferida, não tem jeito. Que é o espinho do Vero Pequi, né? Porque quanto mais você vai comendo o pequi, ele é espinhoso, ele é delicado, ele é sensível. E trabalhar com gente é isso, né? Então nós juntamos o Vero com o Pequi. A gente criou essa palavra nova para dar conta desse universo que a gente queria, né? Como a gente quer trabalhar gente e cultura, que são duas questões que sempre carregam polêmicas, né? São repletas de intencionalidade, mas muitas vezes também de polêmicas e de dificuldades ali. Então a gente criou essa palavra para dar conta desse universo. E a gente criou essa palavra voltando de um borracheiro. Foi, verdade. Furou o pneu, a gente foi lá, ficamos lá vendo o moço trabalhar, arrumar o nosso pneu, e na volta a gente começou a passar um pouco a limpo os nomes que a gente tinha, e a gente falou, vamos juntar o Vero com o Pequi? Existia já os dois Já, nomes. a gente tinha uma Existia, lista assim, de nomes possíveis. Então, legal. Que legal. E aí a gente juntou. A gente queria uma brasilidade também do Pequi, porque a gente fala muito de cultura brasileira, a gente fala o perfil do brasileiro no mercado de trabalho, então a gente precisava ter uma referência brasileira, né? Muito bacana. E, gente, o nome dela é Natália Brasileiro mesmo. Real. Assim, Eu não mudei. Não é eu não marketing. mudei. ela não mudou, e isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque em uma reunião com a Vero Pequi, a gente chegou nesse assunto. Tinha um jovem que tinha no projeto, né? Inclusive no ano de 2022, um beijo para os jovens do projeto. E aí, a gente comentou sobre um sobrenome que era muito peculiar e a gente falou, a Natália chama Natália Brasileiro. Ela gente, eu chamo brasileiro mesmo, não é por causa da Vero ou coisa do tipo. Então, acho que é importante ressaltar. Um ponto aqui que vocês trouxeram pra gente, que é super relevante, principalmente pra mim, inclusive estando numa posição de liderança de uma organização hoje, né, que visa aí transformar, gerar possibilidades para tantos jovens, né, e transforma também quem tá fazendo parte, de fato, dentro da organização, é a questão que vocês mencionaram 2 vezes. Primeiro, falar sobre a homossexualidade dentro do mercado de trabalho, né? Então, eu estou numa união homoafetiva, isso gera dúvidas nas empresas, e vocês trabalham com diversas empresas. E a questão da pergunta que o Fábio fez para vocês. Como que é ser gay? Como que é ser gay no mercado de trabalho? Então, como que foi essa conversa? O que foi a sua devolutiva? Como vocês se percebem dentro dessa dinâmica? Olha, eu acho que a gente faz parte de uma geração em que esse assunto era um assunto delicado, muitas vezes tratado de forma ainda pouco aberta nas empresas, né? Eu vim de uma formação, vou falar aqui católica, mas que nem um pouco atrapalhou nada. Eu nunca tive crise com isso que eu estava vivendo, nem dentro da minha família. Eu sempre tive uma conversa muito aberta, assim, com a minha mãe, sobretudo. Meu pai é um pouco mais fechado, mas nunca foi um impeditivo nada. Então, dentro dos universos da família e dos amigos, essa era uma conversa muito tranquila. O ambiente de trabalho era algo mais fechado, porque havia primeiro uma presença forte, né, muito forte, da liderança masculina, e da liderança masculina dentro de um padrão patriarcal, dentro de um padrão de como que deve se portar uma mulher dentro do mercado de trabalho, dentro da nossa empresa. Então, tem sempre padrões que são ali, de alguma forma, exigidos. E, obviamente, esse padrão não passava pela maneira como a gente, de fato, se sentia, né? Então, eu me sentia o tempo todo pisando em ovos, assim, no início da minha carreira, né? Como estabelecer relações abertas, de conversa, com quem eu posso conversar. Falta de representatividade muito também. Forte, assim. Muito forte. Né? A gente... Você não vê espaço, você fala, poxa, você não tem um espelhamento, você não tem espaço para falar disso. Que foi a nossa grande alegria, né? Quando eu encontrei a Nath, a gente estava vivendo a mesma coisa. A gente sentiram assim, muitas pessoas perguntavam se a gente era casado, a gente viveu muito isso, assim. E a gente viveu muito intensamente. Vocês viveram intensamente os momentos comuns ali. De confidência. E as dores, né? Eu acho que a gente estava se consolando, né? Sim, a gente ficou solteira numa mesma fase, lembra, amiga? A gente tocou terror, assim, era muito engraçado, assim. Então, esses universos que eu acho que são ricos, porque eles vão se sobrepondo, né? Aquilo que a gente está sentindo, vivendo, experimentando, e aquilo que a gente está conhecendo, as dores também, né? Que a gente fala das dores e delícias do mundo corporativo hoje, eles não são só corporativos, eles tangenciam a nossa relação com a família, com os amigos, as perdas, as separações, os reencontros, né? E isso tudo era matéria das nossas viagens pós-trabalho. Tudo isso era matéria. E assim, é muito difícil.
acho que no início da minha carreira eu ouvia muito isso, assim, não, você, aqui dentro da empresa, você tem que ser assim, você tem... Exato. Existe um modelo, né, É. pra você se encaixar Exato. naquela cadeira, né? Você sentava naquela cadeira, você tinha que ser aquele modelo. E aí na hora que você botava o pé pra fora do negócio, você tinha que ser outro... Aí você fala assim, gente, mas como é possível? Isso na minha cabeça era muito difícil quando eu comecei a entrar no mercado profissional. Eu falei assim, eu tomei muita porrada no começo, assim, porque eu sempre... uma juventude um pouco mais inquieta, um menino, né, família muito simples. Para mim, a gente estava comentando isso em alguns momentos de outras conversas, né, que eu ouvi uma explicação, assim, um pouco trazendo aqui, né, uma explicação sobre o funk, né, sobre a linguagem do funk, o universo do funk, né. E eu não lembro qual foi a artista que falou assim, não, pra mim o short daquele tamanho, a blusa daquele tamanho, o cabelo assim, o boné, aquilo é o bonito. Né? Então você traz a sua realidade de bonito para um ambiente corporativo que você nunca esteve. Você fala assim, meu Deus do céu, e aqui, né? O que eu sou aqui? Então pra mim foi muito difícil no começo de carreira. Então assim, não existe Eu não isso, entendi né? uma coisa, você era funkeiro? Não, eu era... Você gostava. Não, eu só tô trazendo Sem uma analogia. preconceito. Mas Não, de jeito nenhum, tô achando legal. É porque ele é que muito eu- diverso. é O que- Jonas é sempre muito diverso. não me surpreende. É que eu não era Surpresa. funkeiro, mas Uma eu andava caixinha de de surpresa. skate, morava na Tá periferia, bom. sabe? Então, assim, o meu universo Sim. bonito, o meu universo de bonito, a minha referência de bonito era muito essa referência, né? Do skate, do rap, da periferia. Então, quando você traz isso pro mundo corporativo, o cara fala, não, você tem que ser assim. Aí você fala assim, meu Deus, como que eu vou ser E numa assim? fase, né, E não Jonas, que existe, falar né? de diversidade, não existia essa palavra Não, diversidade, não né? existia. Eu comecei a trabalhar no mundo corporativo no ano de 2000, na virada do milênio. Eu digo que eu sou do século passado. E não existia essa história de diversidade, vamos Tô me escutar e sentindo vamos ouvir. desse século atual, porque eu comecei só depois de 2000. Você começou só depois? Olha que glória. Já Eu peguei tô- o bug do milênio, já trabalhei tô- na empresa. Não, o já- pânico, Era Não, o eu único era, eu sei lá, não. Nessa época eu nem só Se era... perdesse arquivo, você não tava Você nem era aí, guardinha, né? eu Você só era levava, estagiário. eu só Olha levava lá. documento Você não sabe no o que é banco. isso? Não, peraí, vamos fazer uma pausa cultural. Você não sabe o que é bug do milênio? Eu nasci em 2000. Olha lá, gente. Você É nasceu no maravilhoso. bug. Será que você não é fruto do Será- bug? eu vivo meio assim, às vezes, Ah, em conflito tá comigo vendo? mesmo. Então é Pode por ser por isso. causa disso. Por favor, gente, bug do millennial, o que foi? Era a virada dos dígitos, né? Pra De gente 1900 para 2000. Pra Aí 2000. disseram que os computadores todos iam parar, porque não ia conseguir ia rodar do perder 1900 arquivo, ia pro parar, mil. ia pro ser uma 2000. loucura. E isso aconteceu de Era uma fato? hecatombe. Não, Não não deu aconteceu, problema, não deu mas as problema. empresas super gastaram grana Gastaram com isso, grana, com né? softwares para ter certeza que de Ia 31 rodar do 12 de... 999 ia pro 2000. Não pode ser. É verdade. Juro. Porque você imagina, você perder os arquivos, o Mas nessa retroagir, época eu só perder levava informação. documento Servidor. pro banco, eu não tava muito preocupado. Tudo bem. Servidor, essas coisas É, assim. foi um tipo, caos, teve gente foi que um ganhou caos. grana e teve gente que gastou grana com essa grana. história. Ah. É verdade. Meu Deus, o bug do millennial cumprimenta, sauda o medo de 2012 que as pessoas tiveram também por causa que o calendário ia acabar. Essa já é mais da minha Tinha. geração. Entendi. acho que Que essa a é da gente sua. achou que ia. Tinha. Eu achava muito que o mundo ia acabar em 2012 e eu assistia aquele As filme profecias, 2012 com, sabe, assim, eu falava, caraca, é isso que vai acontecer então. Muito Mas obrigada. voltando do 2012, é muito isso, sabe? Eu não consigo imaginar que dá pra separar o universo pessoal Impossível. do universo profissional. Mas a gente não Entendeu? foi criado assim no mundo Muito, corporativo? mas E muito. a nossa formação é essa. Eu sou aqui Totalmente. totalmente diferente do que eu sou em casa. Eu entro no trabalho, eu esqueço os meus problemas. A gente, Como assim, gente? numa das conversas aqui, a gente até compartilhou uma experiência comum com um convidado, com o Kleber, que a gente tinha aula de etiqueta. Que é mais do que Aonde? na PwC. No emprego, no trabalho. No emprego, porque Olha assim, só. quer mais do que isso, né? Esse é um reflexo de, Super. poxa, aqui tem, né? É óbvio que a gente padrão, tem, eu não acho que não deve ter, né? Padrões a serem seguidos no mundo corporativo ou modelos que podem ser adotados, mas dissociar aquilo que é a sua essência daquilo que você precisa ser é muito difícil, né? Então, eu imagino, o que você está me contando, eu só fiz essa analogia, essa viagem aqui, porque eu imagino assim, poxa, como que, né, eu falar abertamente de homossexualismo num ambiente totalmente Preparado para ser daquele jeito, né? Exatamente. É fugir de quem a gente é, né? Exato. E depois na Vero Pequi que a gente foi extrapolar isso ao Exato. limite, né, amiga? Porque a gente repete essa frase o tempo todo. Quem é que de fato a gente é na autenticidade? E a importância que isso tem
como isso impacta a nossa vida, nossas carreiras e a forma como a gente vai viver melhor no mundo, né? Se libertando dessas amarras, dessas coisas. Eu preciso ser de uma forma ou de outra. Não, a gente é o que a gente é. A gente tem que dar conta dessa história. E o preciso ser, ele é um negócio assim muito pesado, né? Porque chegou um momento da minha vida que eu acho que eu senti assim, que eu tinha uma parede aqui, eu tinha uma parede aqui, eu tinha uma parede aqui, eu tinha uma parede aqui. Era tudo o que eu precisava ser. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Pra onde eu vou, né? Falta ar, né? E aí você... E aí você fala, não é isso, não é aqui, né? Acontece. É muito forte. Eu tive uma situação, não faz muito tempo, né, assim, deve fazer o quê? Um ano e meio, né, na qual eu tava nesses conflitos, assim, eu faço um curso muito tradicional, né, que é direito, e nos meus primeiros anos eu tinha piercings, eu tinha alargador, e um belo dia um professor chegou pra mim na sala, um professor de uma outra época, de uma outra geração, e o direito é um curso também que envolve religião, então, e esse professor pastor também, e ele chegou Olha pra mim e quantas falou camadas. Assim, Várias. várias. Porque a gente tá falando sobre o que nós somos. Nós somos uma coisa só? Eu acho que nós somos tantas coisas. Não, é altamente complexo. E ele chegou e falou assim, como vai advogar? Olha 80 alunos na sala. Olha esse piercing. Olha esse corte de cabelo. Olha essa, né? E aí eu fui... Você vai se recolhendo, assim, na sua insignificância. E depois de um tempo, eu entrei, assim, nessa neura de... Eu preciso ser uma coisa só, eu preciso me vestir desse jeito, andar de tal jeito, falar de tal jeito, pra me encaixar dentro disso que dizem ser o que é o certo, assim, e, né, e eu entrei muito, né, mas é complexo, e eu acho que é uma... Não, mas... Leva tempo. É uma dor que vem muito pra juventude, você vai precisar entender que você não precisa ser uma coisa só. E é muito... Nossa, isso é muito complexo. A gente vê muito isso na discussão com os meninos, com os jovens. É assim, porque eles não sabem disso, né? Que eles podem ser o que eles são de fato. E mais do que isso, né? E nem sempre a gente tem o apoio da família, a gente está apoiado em pessoas que a gente ama. A gente ouve muito relato assim, pô, meu pai e minha mãe não sabem quem eu sou. Mas como assim? Não sabe e tal. E a potência toda que a gente está exatamente nessa configuração, né? De explorar quem a gente é de fato e colocar isso para rodar. Independente das vezes que você tem que ir, voltar e trocar de rota. Né? Hoje eu li uma frase rápida no Instagram, assim, em um ano eu mudei de casa, sei lá, 8 vezes, acho que era um relato. E casa, para mim, é uma significação, assim, né? O que é mudar de casa, mudar de casca, colocar tudo isso para funcionar e dizer, não, vou mudar de rota... É de uma coragem, Mas né? isso é muito legal. Isso me conecta muito com a sua biografia, porque assim, eu não vejo uma rota muito linear, né? Ela foi sendo alterada ali ou desenhada no decorrer da sua vida. Mas alguma coisa te orientou, né? Alguma coisa te deu apoio, né? Há muita gente. Primeiro, família maravilhosa, então, né? Esse aconchego e essa segurança. A minha mãe tinha uma frase maravilhosa que era assim... Olha onde você põe o seu pé. Ela nunca disse pra mim assim, não vai lá, né? Não entra com essa pessoa, não faz não sei o quê. Ela olha onde você põe o seu pé. Então ela me dava a chance e a abertura de falar assim, eu que tomo essa decisão. Deixa eu ver se está frio, se está quente. Exatamente. Né? E eu sempre fui uma criança e uma jovem muito inquieta. Então eu tinha o meu time de handball, então eu tinha os treinos de handball, eu joguei por Ribeirão, então eu viajava para participar de campeonatos estaduais. Eu jogava pela escola, eu representava a escola no Brasil, então eu era salesiana, né, e era representante de uma escola salesiana. Tive uma escola maravilhosa, com abertura política, que eu pudesse me expressar, falar. Então, tive muita inflamação de cultura na minha vida, assim. Então, quando eu escolhi antropologia, eu já fui com muitos pratinhos, muita bagagem, assim, né? Muita coisa já querendo ser colocada ali a posto. Né? Tudo isso foi indo, né, na minha vida e eu fui dando corpo. Então, não, a gente não é uma coisa só. Eu acho que a gente tem que olhar o que vale, de fato, o que é que me sustenta. Então, assim, as pessoas, a família me sustenta, a literatura sempre me sustentou. Poder falar, né? Eu sou uma pessoa que sempre falou muito, meu pai reclamava, ele falava, você nunca vai parar de falar. No carro, ele falava, você vai falar, você vai continuar falando. Eu era criança, porque eu ficava contando histórias, né? Enfim. Então, eu falo muito, vocês têm que dar um corte aqui. E tudo isso, colocar isso para cozinhar, para fermentar, é de uma grande potência. E falando em não ser uma coisa só,
a gente vê que é bem enraizado, né? Vem, assim, muito na sua história essa questão do descobrir, do entender, você parece que procurava, assim, algumas... não sei se justificativas é a palavra certa, mas entender melhor cada vez mais as coisas e por que as coisas acontecem. E aí a gente vem pra Nath, que é uma administradora de formação. Sim. E aí, números e, de repente, pessoas... É que eu acho que existe super equilíbrio aí. A minha decisão... Nosso porto seguro também, em questão de... A planilha de Excel tá na mão dela, Essencial. meu caro. Claro, meu caro. Eu acho que a minha decisão por administração foi muito natural, porque eu já trabalhava, né? Então, eu não pensava em fazer outra coisa a não ser na administração, assim, né? Então, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite... E hoje, na Vero Pequi, o meu papel é o mais racional, assim, porque a Dani e a Marina, elas vão muito pro ângamo, que fala? Âmago. O âmago do ser, sabe? Profundo. Então, elas trazem discussões super densas e filosóficas e falam da análise delas e como foi a descoberta. São muito íntimas as nossas conversas ali, né? Porque a gente é se conhecendo que a gente consegue olhar para o outro também e entender. E aí tem um ponto que eu falo, gente, mas peraí, mas a gente está falando de 8 pessoas, as reuniões são de quantas horas, então eu vou tentando trazer para um produto, para um racional, para um... Dá uma aterrizada na galera, né? Super, Gente, vamos pisar no chão, super. né? Fundamental. Vamos pisar, olhar pra frente aqui, ó, tem um... Fundamental. E quando, de repente, elas pegam alguns profissionais para fazer mentoria e... Acho que para mim explicar o universo que esse cara vive ou essa mina vive dentro do trabalho, para mim é muito natural. Falar, gente, o perfil do trabalho desse cara ou dessa mina é isso, é esse tipo de pauleira que eles levam, é esse tipo de equipe que eles têm embaixo deles. Então a dinâmica do negócio, acho que para mim fica... Eu gosto de entender praticamente como a empresa funciona para contar para elas, é isso, é isso. Você consegue fazer um diagnóstico do negócio, você entende de negócio, Exato. Né? E aí elas podem se Elas usar dessa abstrato, ferramenta, né? Que são os nossos... Eu acho que essa questão de como a gente vai lidando com as nossas diferenças. Né? Como a gente vai se complementando. Né? Sem dúvida. E se deixar comigo e com a Marina, que nós somos muito mentais nesse sentido cerebral, de ficar pensando, de ficar juntando uma coisa com a outra, não tem fim. A Natália é o nosso timoneiro, sabe? De falar, gente, mas olha, tem que caber em 1h30, tem que caber em meia hora. Né? São tantas pessoas. E a gente está lá, né? Achando que já vai fazer um filme, que a gente já vai contar uma narrativa e tal. Super, enfim. Mas super. é isso que dá o tom da Vero Pequi, né? Essa largueza, essa amplitude também de poder ir e voltar e ir formatando coisas muito diferentes, conteúdo muito específicos, assim, para os nossos clientes, né? Entendi. Então a gente já sabe o porquê a Betina também barra as reuniões. Total. Veio, né? Tem pra quem puxar. Tá ali. Legal. Ela bota o ponto. Entendi. E age como CEO mesmo. No futuro ela vai ser nossa produtora. É isso. Muito bom. Só vou contar uma coisa. Teve uma vez que a gente estava falando de dinheiro lá na Vero Pequi e tal, e eu falei assim, achei dinheiro. A gente estava com umas coisas de fluxo de caixa, dei uma organizada no fluxo de caixa e sobrou um saldo lá. Aí a Betina saiu correndo, virou para a Fernanda e falou assim, a mamãe Cuca achou dinheiro! Você vê que bom. Tá todo mundo na torcida, a família tá ali, ó, tudo junto. E é bacana, assim, porque, por exemplo, dá a entender, né, que vocês conseguem lidar com essa questão do trabalho e da vida pessoal de forma muito fluida, muito natural. Que essa ruptura dessa mentalidade que já passou, na realidade. De que você é uma coisa no trabalho, uma coisa na vida pessoal, e que essas coisas não se misturam, porque se misturam. Né? E vocês trazem isso de forma muito latente. Como as experiências pessoais de vocês agregam nas questões profissionais. Assim. O tempo todo, a costura. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que é muito ligada a esporte, né? Eu competi muito, né, no esporte. Então, no handball, no tênis, no vôlei, na corrida depois, agora Nossa, na natação. Nossa, não tenho nem pulmão pra isso. Eu tenho bronquite asmática, é sério. Mas eu sempre fui muito do esporte coletivo, né? E depois eu tive uma época do tênis em dupla, enfim, mas tênis. E todo esse aprendizado de como eu era em quadra, o que eu aprendi em quadra, o que eu aprendi com a dor das perdas, dos joelhos, dos ligamentos que foram rompidos, tudo isso vai para o meu trabalho. Tudo isso vai... A hora que você pega o microfone para dar um curso, para dar uma palestra, tá tudo ali. Não tem como. Só que
Eu precisei da Vero Pequi, precisei da companhia das minhas sócias para ter esse espaço e falar assim, deixa eu olhar para tudo isso de maneira mais pontual. Porque, infelizmente, a gente tem uma vivência hoje em termos de mercado de trabalho e de vida que vai nos consumindo e você não para pensar na tua narrativa. Você não para pensar nas potências que você foi deixando lá atrás e que elas precisam ser resgatadas. Né? Então, só na Vero Pequi, por exemplo, que também juntou com pandemia, mas eu estava dentro da Vero Pequi, dentro desse espaço, que eu fui olhar, por exemplo, para a minha família, do lado baiano, a minha avó, e fui resgatando uma série de informações a respeito da minha avó paterna que são fundamentais para explicar quem eu sou hoje. E como a minha avó paterna era baiana, negra, nunca foi uma história bem contada em casa. Nunca ninguém tinha informação desse ramo da família. Meu pai não tem memória da infância dele, uma infância sofrida e tal. E aí eu fui mexer nessa caixa, assim, no meio da pandemia. Eu falei, gente, mas espera aí, eu sou dali, ó. E eu sempre me vi como a italianinha, que, meus avós italianos, essa saga do descobridor, né? Que o resto antes da vinda dos navios aqui, não existiram outros navios. Não estiveram outros navios presentes aqui. E aí eu fui resgatar essa história toda. E como isso potencializou o meu trabalho. Sem dúvida. Mas você tem que ter tempo, você tem que olhar para a tua história. Mas eu acho que, assim, essa potencialização, né, de quem a gente é, né, acho que, ou das nossas raízes, isso é muito legal. É muito isso é muito forte, interessante, né? muito forte. Porque, como eu falei, eu acho que em algum momento da minha vida, eu fui percebendo, né, que esses modelos, eles, né, criaram barreiras de fato, né, e você vai diminuindo suas potências, você vai diminuindo suas forças. Eu acho que isso acontece muito com os nossos jovens também, porque eles ouvem muito não, né, isso não é, ou não é aquilo. E eu, assim, eu tomei algumas decisões na vida, durante toda, né, a carreira profissional, que foram muito boas, e algumas não tão boas, obviamente. E hoje eu penso assim, né, o que né, eu poderia ter pensado diferente, ou ter agido diferente naquela época, que realmente, pensando nesse sentido das potencializações. Uhum. Em alguns momentos da minha vida, eu percebi que eu deixei de tomar decisão com base naquilo que eu acreditava, para tomar a decisão com base naquilo que alguém acreditava que era bom para mim. Sem dúvida. E a gente faz isso Muito. todo dia. E, cara, isso é um limitador de potencialidade, ou de potência muito grande. Muito grande. E a gente não se apoiar, né, nas histórias, na história da mãe, na história do pai, da avó. É muito importante a gente resgatar o que a gente é. Eu tenho um amigo de infância, ele é padrinho do Gabriel, do meu primeiro filho. E durante um tempo, assim, a gente estudou junto, a gente cresceu junto lá no bairro, a gente estudou em escolas muito próximas, ele estudava no Industrial, eu estudava no Mouzinho, então a gente ia para a escola junto, se encontrava no intervalo, sabe aquelas coisas, né? Aí eu fui para a faculdade, logo ele chegou na mesma faculdade, a gente praticamente passou a universidade juntos. E aí depois a gente se distanciou um pouco. E em algum momento eu fui trabalhar, e aquela loucura e tal, e em algum momento a gente começou a se ver mais, e aí ele falou assim, cara, eu fiquei um tempo preocupado com você, achei que você nunca mais ia retornar a isso. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu ouvi aquilo e falei assim, caramba, né? A gente precisa ter de outras pessoas para se estranhar, exato, né? Exato. E assim, e eu sempre fui muito cuidadoso com isso, com história, com repertório, sabe? Talvez ninguém saiba, mas eu e a Natália, a gente tem uma intersecção pessoal sutil aqui. E é muito interessante. A mãe da Natália se casou de novo, e a casa, né, que eles convivem, foi a casa que a mãe da Juliana, minha esposa, trabalhou a vida inteira. O primeiro e único emprego da vida. Uhum. Sim, sim. E foi o emprego que ela criou 3 filhas, formou 2. Assim, uma história muito, muito potente. Uhum. Né? De uma mulher muito potente, sim. Então, se a gente não consegue resgatar isso, quem que a gente é, né? Exatamente. O que vai dar força para a gente dar os nossos próximos passos e, de fato, entender. E acho que quando você fala disso tudo, eu lembro muito do projeto, né, gente? Porque, assim, escutar as histórias de vocês, as histórias dos meninos, é de uma potência, assim, é de um vigor para a gente, né? Que está numa outra fase, porque a gente já não é tão mais jovem, né? Eu tô... Você tá, né? 28. O Jones está fazendo tipo aqui.
Mas é de uma potência porque assim, resgata aquilo que a gente também foi. Sim. Essa inquietude tá ali. E aí você fala, gente, dá para ser também assim hoje. Dá para voltar. Dá para continuar confluindo esses riachos todos aí, sabe? E sendo uma pessoa que é muito mais potente, que é muito mais ambiciosa no sentido da autenticidade. E eu tava pensando nisso, Dani, engraçado, né? Eu falei assim, puta... tem uma analogia que eu fiz na minha cabeça muito engraçada, assim. Eu sempre amei parque de diversões, sabe? Tipo, o cara que vai 10 vezes na montanha-russa, tá ligado? Que, tipo, entra em todos os... Eu nunca tive medo dos brinquedos. E aí eu lembro que a primeira vez que a gente... que eu e a Juliana fomos pra Disney, na Euro Disney. Cara, eu falei, na hora que nós entramos no parque, assim, eu falei assim, nós vamos em todas as montanhas-russas hoje. Ela olhou pra mim assim e falou assim... Mas vai dar tempo? Eu falei, não sei, mas nós vamos. Nós fizemos todas as montanhas-russas de todos os parques lá e tal. No final, eu falei, cara... Sabe, é uma analogia tão besta, mas aquilo me resgatou de uma certa forma, aquele espírito aventureiro, corajoso que eu tinha de 15, 16 anos. Eu me sentia daquele jeito. No final, a gente tava destruído, jogado no chão, assim, comendo o que tinha lá. E eu falei assim, cara, mas é isso, sabe? É uma fome por experiência, né? Por estar inteiro. Eu acho que tem alguns momentos na nossa vida, da trajetória, que a gente sabe, naquele momento eu estava inteira ali. A gente tem isso. A gente fechar os olhos e ficar quieto um sem tempo, julgar, né? A gente fala, ali eu estava inteira. Ali eu estava inteiro. E assim, só, né, quando se trata do projeto... Nossa, é muito... Pra mim, falar do projeto é uma coisa assim, né? Eu falo que o projeto é o sonho de... outras pessoas que vieram antes de mim, que foi passado pra mim. Eu não sabia que você podia sonhar o sonho de outras pessoas. E aí eu sonho o projeto, né? Eu falo, toda vez que nós trazemos uma pessoa pra nossa equipe, eu falo, a partir de agora você tá cuidando do meu sonho. Então, assim, e isso é uma responsabilidade. Não é porque é o meu sonho, mas é porque é o meu sonho, que é o sonho de várias outras pessoas. Compartilhado com tanta gente. Que vai se tornar o sonho de várias outras pessoas também. As pessoas que entram na nossa equipe, elas vão sonhar junto. E é muito difícil falar, só rapidinho. Eu tava pensando nisso, e eu falei assim, nossa, isso aqui é meu sonho, referente ao projeto. Eu falei, não é meu sonho, mas como que se não é meu sonho? De quem que é esse sonho, né? Nosso. É nosso, o né? projeto é nosso, é isso muito que a gente louco, sempre fala. é muito doido. E a gente, assim, né, estando ali na coordenação, vendo os jovens, né, assim, frequentemente, eu chego à conclusão de que quando nós fazemos 20, a gente esquece como é ter 15. É muito fácil esquecer, né? Então a gente vai lembrar de momentos pontuais, mas ver aquelas dores dos jovens latentes e é um exercício de resgate, assim, de pensar, nossa, o que o Marcos com 15 anos faria, como ele agiria, quais eram as questões que permeavam a cabeça daquele jovem, que tava cheio de piercing, roupa rasgada e tal, e que era maravilhoso também. Então, assim, fazer esse exercício de busca, de resgate de quem você era, pra entender melhor as dores do outro, é, assim, fenomenal. Onde eu estava e por que eu estava, né? Quando eu tinha Total. 15, 20, né? Nossa. E por que eu estava ali, o que aconteceu. Mas esse é um exercício da maternidade, né, Nath? A gente, acho que... eu fui um jovem, assim, que eu sentia dor física de algumas coisas. Me doía, assim. E aí, a forma de colocar pra fora era muito na agressividade, né? Então, às vezes, eu tinha explosões, assim, queria brigar, ou queria... E eu lembro, assim, de algumas coisas, assim, muito pontuais, assim. De novo, né? Um contexto de periferia, que meus amigos, eles xingavam na rua, né? Xingar era normal, né? Eu lembro, assim, e assim, às vezes, jogando bola, um chutava o outro, né? Enfim. Eu acho que, né, eu tinha muito essa realidade e me doía, assim. Eu tinha uma dor física, Eu lembro de coisas muito pontuais, de não conseguir controlar essa dor, assim, e ter que expandir isso, né? E aí depois eu fui percebendo o quanto eu poderia administrar isso, né? Assim, poxa, peraí. E demorou pra eu perceber isso, obviamente. Mas eu vejo isso no Gabriel, sabe? Eu olho pra ele e falo assim, cara, eu não consigo entender o que tá passando na cabeça dele, mas ele deve tá doendo, assim, sabe? É bonito esse espelhamento, né? Não é? De pais olhando para filhos e de filhos olhando para pais também. E tem um diálogo, acho que silenciado ali, né? Mas que está sendo entendido, né?
ter um silêncio acontecendo e ao mesmo tempo ter uma conversa ali, né? Tem. Eu acho que na maternidade eu fiquei muito mais curiosa para saber como eu era, sabe? Enquanto raivosa, Sim. tal, eu também era. Batia na turma do prédio, Então. super assim. Com esse tamanho, Nath, imagina. O interfone tocava, dá para descer para buscar a Natália que ela tá brigando. Eu era super nervosa, assim, super. Então, acho que eu olho para minha filha, eu sei que esses momentos existem. Então, eu vou me resgatando para entender como eu era, para ver se existe algum espelho ali e vai ter coisa que não vai existir. Mas eu só vou conseguir reconhecer se eu souber como que eu era, né? Então, eu fico muito tentando lembrar como eu era, assim, nessa fase mais criança e tal. Esses dias eu estava contando para uma pessoa que a minha filha dá mortal, ela pula no chão e fica em pé. E aí a pessoa ficou mais 5 anos. Eu falei, eu fiz ginástica olímpica. Então eu deixo ela fazer isso, porque eu também tinha essa impulsividade de dar estrela, de dar cambalhota, de ficar virando e tal, né? Então acho que você vai reconhecendo na criança a coisa que você era também. Tem coisas que eu vou estranhar, mas tem coisas que... E assim, né, eu acho que o jovem, a gente realmente, né, difícil a gente olhar para... criar essa empatia tão diretamente, né? Com seu filho ali, você fala, poxa, peraí, deixa eu entender. Mas é difícil, realmente. Eu acho que quando você tá do 15 pro 20, você esquece. E eu acho que é importante a gente parar, né? Sempre olhar e falar, poxa, peraí, calma aí. Né? Eu lembro muito disso. Pra mim era doído. Tinha dor, assim, doía. E eu vou falar uma coisa pra você ficar tranquilo. Dos 20 pros 40, é tudo igual, cara. Eu não sei se isso me tranquiliza de fato, viu? É tudo igual. É um negócio incrível, assim. Não muda nada. Né? E assim, obrigado pelo toque. Eu vou ver até onde eu vou considerar isso, viu, Jonas? Põe numa caixinha esse bilhetinho aí. Eu vou colocar. Tô brincando. E assim, a gente falando ainda dos jovens, né? E eu sempre faço alusão aos jovens do projeto, porque são jovens, além de mim mesmo, que eu tenho mais proximidade. Eu já tô saindo dessa zona, né, mega adolescente. Eu tenho um pouco mais de 20 já. E assim, uma coisa que eu vejo hoje bastante, assim, trazendo esse nosso diálogo para uma coisa muito mais macro, é a visão hoje da antiga geração, ou da geração passada, dos empresários, em relação aos jovens. Aqui no projeto, felizmente, nós temos um cenário muito mais otimista em relação ao desenvolvimento desses jovens e a capacidade que eles têm de tocar o futuro, de estar dentro dessas empresas e tudo mais. Mas nós sabemos, ainda assim a gente, né, enfrenta dilemas e confronta pessoas que não acreditam, que têm uma visão negativa em relação ao jovem, e isso me remete a uma música do Charlie Brown Jr., inclusive o meu gato chama Charlie Brown Jr. Ah, legal. Tem um gato chamado Charlie Brown Jr. E isso traz essa narrativa dessa música do Charlie Brown Jr. que fala, ela chama Não É Sério, que fala, eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. E uma coisa que eu gostaria, assim, de deixar bem claro, principalmente até para quem tá assistindo a gente, é que os jovens, eles têm sonhos, anseios, objetivos. Por que eu tô trazendo isso? Porque dentro do profissional e fora, eu sou um jovem homossexual que tem megas objetivos, assim, tenho as minhas coisas. Tô construindo uma vida maravilhosa junto com o Rafa. Um beijo pro meu amor. E aí, assim, né, eu me inspiro, por exemplo, é difícil nós termos reflexos, assim, e espelhos de pessoas que chegaram em cargos de liderança numa assumidamente homossexuais, enfim, transexuais. A gente teve o caso agora da primeira executiva transexual que assumiu a liderança de uma Big Four, né? Então, super legal, deem um LinkedIn aí. E assim, ver que você, Nath, é casada com uma mulher e tem uma filha, e eu sempre quis ser pai, assim, eu provavelmente serei futuramente, né? Daqui uns anos, vai demorar um pouco. Como é, assim, essa dinâmica, sabe? Tem uma resistência por parte da sociedade, não tem? Como é isso dentro do ambiente corporativo? Eu sempre tenho essas... Na verdade, são dúvidas mesmo. E aí, eu não conheço, gente. Agora eu conheci a Nath, olha que maravilhoso. É minha oportunidade. Não, vou começar com a maternidade e a carreira, assim. É uma zona.
É uma bem. zona, porque assim, eu tive muita dificuldade de lidar no começo, nos primeiros anos, assim, os 2 primeiros anos foi muito complicado lidar, e não por ser gay, não por ter outra mulher e nada, porque a maternidade e a carreira Dá uma é um bagunçada negócio mesmo. punk, Dá é uma bagunça. punk. 2, então, vou te falar. Exatamente, exatamente. E eu acho que você que tem mais a consciência da importância da paternagem, né, da paternidade e tal, ainda consegue olhar para a mulher e ver a dificuldade da mulher. Agora tem muito cara que é pai, ama ser pai e tal, mas acha que o papel é prover, né? É ganhar dinheiro, é poder dar escola, né? E não fica com essa coisa da educação, de estar presente, de construir algo junto e tal. Então, quando a gente pega empresas que... Eu já escutei, né, de um alto executivo falando para uma profissional, acho que você não está sabendo lidar bem com a sua maternidade. Então, tem muita coisa assim que tem que querer saber o que acontece na vida da mulher e da carreira dela para poder dar alguma opinião, entendeu? Não dá para achar que dá dinheiro para pôr na creche. Às vezes não é esse o problema que ela tem. Cada mulher tem uma dificuldade diferente na carreira dela, na vida dela, na estrutura dela, né? Então são coisas que aliviam, são coisas que não aliviam. Então, assim, eu falando da maternidade, da carreira, é uma zona, é um negócio que as empresas, eu vejo que tem pouca consciência da real necessidade que a mulher tem. Eu falava assim, se alguém me mandar um body, que é roupinha de bebê, com a logo da empresa, eu queimo. Nossa, isso eu queimo! Cara, a gente vê isso, assim, diariamente naquela rede social, E sabe? que legal. E pessoas sendo demitidas pós maternidade, né? O que eu queria, assim, eu tive, obviamente, que eu tive muito privilégio, né, de estar com as minhas sócias e viver a gravidez desse jeito, mas a mulher que está ali no mundo corporativo, o body, ela tem mais um monte. Ela quer flexibilidade para sair para amamentar, ela quer flexibilidade para levar a criança no médico e não se sentir culpada. Não é que assim, pode ir. É saber que a galera que ficou lá no trabalho entendeu que ela está no momento que os 2, 3 primeiros anos ela está desenvolvendo um ser que o impacto dele na sociedade é muito maior se ela tiver presente, o impacto positivo, né? Então, Essa consciência, né? Esses países que têm a licença maternidade, igual a licença paternidade, ou isso é expandido, ou é de um outro modelo, eles estão pensando no futuro cidadão que eles vão ter lá. Então, é uma consciência que a gente tenta trazer de uma maneira que só quem tiver responsável, tiver preocupado com o social, o impacto que a empresa pode ter na sociedade brasileira, que vai pensar desse jeito sobre a maternidade, entendeu? Eu acho que eu entendi agora. Eu entendi muito melhor. Caraca. É um ponto de vista mega macro, assim. Mas o que a gente assiste, desculpa, no mercado de trabalho, só para dar um exemplo muito claro, assim, né? A gente vai conversar, por exemplo, às vezes com os profissionais nas empresas e muitos pais, né, homens, têm essa consciência de como é importante, de fato, educar, estar no dia a dia dos seus filhos, ajudando, inclusive, o casal a se relacionar com o mercado de trabalho de maneira igualitária, independente da sua formação, independente da sua configuração, né? E muitos homens vêm falar para a gente assim, olha, eu fui lá no RH entregar um comprovante porque eu atrasei hoje, eu cheguei mais tarde, e aí o RH me perguntou, mas por que você chegou mais tarde? Eu precisei levar o meu filho ou a minha filha no médico. E a sua esposa estava onde? Essa é a pergunta que o RH devolve nessa, né? Porque é um pressuposto de que o homem, de fato, está só disponível ao trabalho e a mulher está inteiramente disponível para o trabalho, para a casa e para os filhos, e zero para ela. Então, quebrar isso é muito forte ainda, né? A nossa grande conversa nas empresas, quando a gente fala desses assuntos, se presta atenção, porque muitas vezes não tem como fugir desse preconceito, ele está tão enraizado não tem como. Que às vezes assim, é uma mulher poderosa, uma vice-presidente, por exemplo, olhando currículos e dizendo, não contrata essa pessoa porque essa mulher ela teve um filho há 3 anos, exatamente. Ela vai engravidar daqui a 1 ano, não contrata essa pessoa. Então é uma mulher em cargo de liderança, excluindo currículos de mulheres que... Então é um assunto muito denso, muito um assunto denso, que precisa ser falado todo dia. Senão a gente não vai sair desse lugar. Exato. Eu quero dar um exemplo, né, de uma experiência de umas amigas nossas que elas trabalham com executivas que estão em licença maternidade e trabalham com esse perfil aí e trabalham em empresas que querem tratar esse assunto. Elas são psicólogas, ela chama Primeira Infância, né? Primeiras Histórias. Primeiras Histórias. Beijo, Carol. Parceiras Primeiras nossas. Histórias. Super parceiras nossas. Elas contaram um caso de um escritório de advocacia em São Paulo,
Paulo que chamaram elas para uma conversa sobre a maternidade, o trabalho, o que acontece com a mulher, o que acontece com o homem, as potências que são desenvolvidas na maternidade e na paternidade e tal. Né? Elas trabalharam isso com a turma, foi super legal. Teve um dos rapazes que estavam lá na audiência, falou, eu queria dar um exemplo meu. Eles trabalhavam com casos da Lava Jato, então assim, era um ambiente super pressionado, tal. Ele falou assim, mas eu ficar em casa com meu filho na madrugada é onde eu mais consigo ter resiliência. Que aí eu chego aqui para trabalhar e vou pegar esses casos, eu consigo lidar, porque eu estou vivenciando isso na minha paternidade. Então, você vê empresas fazendo um movimento bem legal, mas aí a gente foi um pouquinho mais a fundo. Por que eles queriam isso? Porque eles estavam perdendo advogadas para a maternidade, que não davam conta do ritmo que a empresa exigia. Exato. E estavam perdendo profissionais. Mas indo um pouquinho mais fundo, a gente veio a saber que o acionista maior dessa empresa, a filha ficou grávida. Então, assim, ele trouxe esse movimento dor, né? todo porque ele relacionou a história dele. Não é que ele estava super moderninho e vamos falar disso, porque isso aconteceu na casa dele, entendeu? Então, tem algumas boas iniciativas, mas tem coisa que tem que bater na história do cara para ele conseguir querer fazer uma mudança, mas sabe? É isso mesmo. Eu vejo muito lá em casa, assim, a gente se mudou para São Paulo. Em São Paulo, né, a gente não tem rede de apoios em São Paulo, né? A gente é bastante sozinhos, etc. Com 2, então assim, o Gabriel vai para a escola, o Tomás ainda fica em casa com o Juliano, o Tomás exige mais cuidados, enfim. E eu tento trazer minha agenda o mais apertada possível para sobrar mais tempo para eu voltar para casa logo. Sim. Sabe? Assim. E a gente é privilegiado, obviamente, somos empresários, a gente consegue ter, né, flexibilidade e, né, de alguma forma ter essa autonomia, mas mesmo assim, se eu descuidar um pouquinho, eu chego em casa 8, 10 horas da noite todo dia. Facilmente você vai para esse outro lugar aprendido já, Facilmente você vai. Então, assim, é uma luta diária. Até com relação aos meus sócios também, sabe? Porque eles têm mais flexibilidade e tal. Então, às vezes, eu tô saindo 5 horas da tarde. Então, assim, é uma luta diária. E eu acordo mais cedo para organizar a minha agenda. No domingo à noite, eu já começo a organizar minhas atividades. Às vezes, eu incomodo o Marcos e falo assim, Marcos, minha agenda é assim, assim, assim. E ele fala... Ele fica bravo comigo, fala assim, mas eu entendo, mas, eu entendo, mas não entendo, né? Não entendo, na verdade, não entendo. É porque, cara, assim, eu tento minimamente organizar idas e vindas, trânsito, pra eu tentar passar mais tempo dentro de casa, nem que seja pra eu passar mais tempo dentro de casa trabalhando ou fazendo alguma outra coisa, mas que eu esteja presente. Mas é muito difícil. A gente luta com isso todos os dias. É um nível de consciência que você precisa ter para o tempo todo ficar se provocando para esse outro lugar novo. Não é natural. Não é natural. Na verdade, né? Natural deveria para um antropólogo, né? É complicado. A gente aprendeu a ser assim. Aprendeu a ser assim. Aprendeu a ser assim. Hoje eu escutei na academia uma coisa que me mexeu muito assim, né? Ontem o Japão jogou contra a Espanha. Foi. E teve um gol polêmico. Que, na verdade, foi o gol que fez a virada, etc. O trio de arbitragem feminina. Mas era nesse jogo? Não era em outro jogo. Acho que foi porque aí jogo. falaram assim, ainda bem que não foi uma mulher que deu ok para esse gol, porque senão terminaria ali a carreira possível de mulheres apitando jogos. Sem dúvida. Então assim, é forte ouvir isso, né? Alguém que consegue conquistar essa posição, então é uma árbitra que está ali, que lutou para acontecer. Tinham mais duas bandeirinhas que eram mulheres também. Uhum. E numa questão dessa, assim, então a mulher não pode errar. Aí eu virei na hora, a academia estava cheia de homens, eu falei, esse é o poder do erro da mulher versus o erro do homem no mercado de trabalho. O que equivale o erro de uma mulher e o que equivale o erro de um homem? Por isso que a pressão que recai sobre a mulher é sempre muito mais pesada. Né, em termos de apresentação, de resultado, de não errar, de parecer estar sabendo, né, de se atropelar para poder dar conta daquilo que ela precisa fazer. Porque se ela errar, pode ser um erro único. Né? É muito complicado isso. É muito real, é muito real. A gente não tem isso, eu queria falar tudo isso para falar assim, né? A gente não tem esse lugar de conforto, que você fala assim, rapidamente, ou que você usa a palavra natural, a gente vai para um lugar. A gente vai para um lugar de disputa, de consciência, de muita atenção, né, de perigo. A gente vai para esse lugar, porque a gente está
construindo toda essa narrativa feminina com tantas camadas, né, como essas que a gente tem falado aqui. Não, e essa tomada de consciência é super legal. É uma coisa que eu acho que pra nós, homens, é muito difícil. São perspectivas que nem permeiam meu pensamento. Difícil mesmo. E eu via bastante isso acontecer, coisas similares, assim, né? Minha mãe, ela era chefe de cozinha há alguns anos. Era um serviço que ela gostava muito, adorava. E ela comandava uma cozinha que só tinha homens. Então, todo dia ela chegava em casa e muito nervosa, assim. Eu via que deixou de ser uma coisa saudável, porque ela sempre falava, nossa, hoje eu fui questionada, hoje nananã, hoje aconteceu isso, hoje o fulano me ensinou a fazer aquilo que eu já sabia. E ela não entendia o porquê aquelas coisas aconteciam. E não ia ser eu, o filho dela, que ia falar, mãe, tá acontecendo porque você é mulher. Né? Mas eu vejo que, de fato, são questões muito complexas. E esses dias eu vi um post bobo na internet que era sobre tomadas de decisões ou iniciativas do homem versus a mulher no mercado de trabalho. Então, o homem, quando ele se impõe, ele é firme. A mulher, quando ela se impõe, ela é arrogante. Né? Então, essas meras perspectivas, assim, que pelo muda só muda a pelo categoria sexo. de apreensão. Exatamente. Então, assim, e pra mim eu fiquei... Caraca, eu não E aí a gente vai acrescentando camadas, né? Então, se é uma mulher negra, se é uma mulher negra e lésbica. Então, assim, essas camadas todas, quando confluem, quando se misturam, que é o que a gente fala da interseccionalidade, isso fica muito mais severo, muito mais complicado. É uma mãe, né? Que não é só... vai ser exato. E, assim, do nosso lugar, né? Daqui, falando, assim... eu vejo que é muito relevante a gente falar pro homem, né? Muito. A gente tem... Acho que quando a gente fala disso, a gente fala direcionado para a mulher, né? Mas não, a gente tem que falar para o homem. Falar, você tá entendendo isso daqui, né? Porque... De que lugar a gente está falando, né? De que lugar a gente está falando. Porque para o homem, né? O lugar de conforto é muito grande, né? É um privilégio que ele acho que dado, nem sabe, né? Nem sabe que tem isso, é né? dado ali, né? Nasceu parece que já tem esse território todo conquistado, né? Todo pronto, né? Eu falei hoje na academia... Gente, eu tô adorando isso aqui. Nós vamos sair daqui hoje 6 horas da tarde, tá? Hoje não vai ter fim isso aqui. Hoje na academia, de novo, falaram assim, mas você não está mais caminhando, né? Um cliente nosso, inclusive, que estava lá caminhando comigo na esteira. Eu falei, não sai mais para caminhar, eu tô com dificuldade depois da pandemia. Mas por quê? Né? O caminho, 10 quilômetros por dia, todo dia e tal. Eu falei, então, primeiro que eu sou mulher e segundo que eu tô com medo. Eu desenvolvi um medo de caminhar sozinha. Em lugares que tecnicamente são seguros, né? Na cidade onde a gente mora. Eu tô com uma trava. Eu preciso botar um bilhete lá no condomínio e falar, mulheres, quem é que quer caminhar às 6 horas da manhã? Vamos comigo, eu preciso de um grupo. Por que a gente vai para esse lugar? Por que um homem caminha 10 quilômetros? Para onde ele vai? Ele falou que ele entra nas matas e volta. Meu Deus. É o Mowgli, menino lobo. Entendeu? E eu não consigo sair de casa. Que diferença é essa? Né? De percepção e por quê? Que notícias chegam até mim para me fazer ficar dentro de casa por ser uma mulher? Enfim, ponto de inclamação e exclamação e vamos trabalhar isso, né? Mas esse lugar que socialmente a gente, de alguma forma, vai sendo colocado, né? E eu acho também que, por exemplo, às vezes eu tenho conversa de feminismo com a minha mãe, ela não entende algumas coisas, sabe? Então tem alguém falando na TV, só tem cara. Eu falo, já não quero escutar, só que vou querer escutar se tiver gente misturada aí. Aí ela falou assim, mas te incomoda não ter mulher? Eu falei, me incomoda. Porque a gente perde a visão do que só homem branco cis está falando. Exato. Homem branco cis está falando. Então, acho que me incomoda, assim, de perceber que não está mais misturado. Mas onde eu queria chegar é que a geração anterior não se incomoda com esse tipo... Talvez aonde minha mãe esteja não se incomodam com isso, né? Assim, mas é difícil, assim. Eu penso, me colocando no lugar dela, assim. Eu acho que eu tenha virado essa chave fortemente na minha cabeça... recentemente. Tarde, assim, sim, sabe? Entendi. Em algum momento eu comecei a avaliar algumas coisas depois que eu me casei com a Juliana. Tá. A mãe preta que veio da roça, morava na fazenda, sabe? Eu falei assim, poxa, peraí, minha sogra, eu preciso pensar e começar a entender isso. Quando nasceu o Gabriel, eu falei assim, cara, a avó dele é uma preta, né, que foi, né, empregada doméstica, que veio da roça, que não sei o quê. Eu falei assim, que história é essa, sabe? Aí você começa a ligar muitas coisas e fala assim, poxa, peraí. Então...
O lugar do branco, hétero, cis, etc., ele é um negócio assim intocável, né? Parece que as pessoas não vão lá e falam pra eles. Uma coisa que me impressionou muito, acho que eu falei isso com o Marcos, eu contei essa história e acho que já vai ficar repetida mas eu vou falar de novo. A gente nunca conta a mesma história. Nunca. Foi a primeira vez que a gente foi para Salvador, que eu passei na frente de uma praça e o taxista falou para mim assim, aqui é a praça onde os escravos eram vendidos. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Aí ele falou assim, não, tem um túnel aqui, o navio parava ali, passava aqui debaixo e vendia aqui. Eu olhei assim, falei, nós estamos em 2000 e tal. Isso foi em 1900. Falei, cara, foi ontem esse negócio. Aí quando você começa a pensar que foi ontem, isso vem na sua cabeça assim, você fala assim, meu, tomei uma porrada aqui, né? Um chacoalho, né? Você fala assim, por que eu não... Como a gente não tá olhando essa praça aqui, né? Então, assim, pra mim essa praça representa muita coisa, sabe? Você fala assim, cara, isso que aconteceu ontem. E a gente ainda tá insistindo numa história que foi escrita ontem. Mas tem acontecido, você fala essa coisa do aprendizado tardio, e a gente já falou aqui de palavras que hoje impactam muito, a gente já falou de diversidade, a gente já falou de intersexualidade, a gente já falou de homossexualidade no trabalho, de feminismo, nossa, enfim. Vamos de bandeira. Porque hoje a gente consegue viver um mundo em que a gente tem um processo de letramento em andamento. Você falou aqui rede de apoio. Eu fui criada também pelas minhas duas avós, pelas minhas tias, que não tiveram filhos e recebiam todos os sobrinhos na sua casa, e a gente recebeu grande parte do ensinamento que eu tenho hoje, vieram dessas casas que a gente frequentava, que eram os familiares. Sim. E isso é rede de apoio. Nunca ninguém usava a palavra rede de apoio. Nunca. Então a gente tem um letramento hoje para poder lidar com algumas situações e reler, graças, né? Por isso que a história é tão importante, por isso que a filosofia é tão importante, porque a gente revisita e a gente começa a dar outro sentido para aquilo que parecia tão normalizado, tão normatizado, né? Esse é o momento que a gente vive agora. E esse provavelmente é o grande pânico de conviver e a grande alegria de conviver com essas gerações. Você tocou nesse ponto um tempo atrás. Como que é o jovem no mercado de trabalho, algumas empresas são refratárias. Gente, se eu não conversar com essa juventude representada aqui pelo nosso querido Marcos e todo o projeto... são seus olhos. A gente não vai conseguir lidar com tamanha profundidade de circunstâncias. A gente precisa misturar todas essas histórias e gerações, porque senão não adianta. Não dá mais para colocar em caixa. E assim, né, pensando em negócio, como um negócio, o cara não vai sobreviver daqui 20 anos se ele não olhar para essa pessoa que está chegando agora. Ele é engolido pela velocidade. Ele vai ser engolido, entendeu? Então, acredito que a formação social, né, a nossa teia social, ela molda muita coisa, mas como administrador, o cara tem que pensar também na perpetuidade daquele negócio, né? Sim. Ou na continuidade. Na perpetuidade talvez seja muito. Mas pelo menos na continuidade, né? O princípio da continuidade, né, Nath? Muito. Isso que me pega, muito. Cara. Mas sabe que eu fico muito brava? Tem jovem interessado. Jovem pra cá. Tem muito jovem. Mas eu fico muito brava quando as pessoas falam essa geração que não quer, essa geração que não sabe onde quer, que quer chegar, que desiste das coisas. Mas é que eles esquecem que eles tinham 15 anos, eu fico irada. Total. E assim, eu vejo que eles tiveram 15 anos, né? Que as pessoas têm dificuldade de aceitar o tempo do outro. Cara, quando a gente vai, né, assim, só pro público que tá assistindo a gente entender como funciona, como que os jovens chegam no projeto? Eles chegam por vários meios. A gente posta que estamos com inscrições abertas nas redes sociais, a gente vai nas escolas públicas, a gente vai nos bairros que tem vulnerabilidade e a gente mostra o que é o projeto. A gente fala, olha, aqui você vai ter oportunidade de conhecer pessoas XYZ, de aprender conteúdos de gestão, organização, comunicação e tudo mais, coisas que vão te ajudar no mercado de trabalho. Tem jovem que fica encantado. E tem jovem que naquele momento não faz sentido. E não é porque naquele momento aquilo não fez sentido pro jovem que ele é um inútil. Ou que aquilo... Não... Gente, é o timing. Às vezes cada um tem o seu. E eu vejo essa dificuldade de compreender o tempo do outro, que não vai nunca ser o mesmo que o nosso. A pessoa ela vai perceber as coisas no momento dela. E essa resistência. Então, aqui no projeto, eu falo que é um espaço muito seguro
não só para os jovens também poderem explanar aquilo que eles acreditam ou como eles percebem a sociedade hoje em dia, mas também para essas pessoas que buscam essa aproximação com jovens que são interessados, né? Porque esse conceito de interessado em quê? São interessados naquilo que esses grandes empresários estão buscando, que é uma juventude que vai tocar esse negócio, que vai estar interessado em aprender. Então, esses jovens estão aí, né? Não só aqui no Projeto, mas aqui eu falo que o Projeto é o Brasil que deu certo, eu sempre falo isso. Procura Projeto Futuro nas redes sociais que você vai descobrir. Porque você vai ter uma gama de jovens interessados que querem fazer acontecer. Mas cada um do seu jeito, cada um com as suas questões. Então, aqui a gente tem de tudo. Eu falo que no Projeto a gente não respeita a diversidade, a gente vive a diversidade, né? Ai, é uma delícia. Então a gente com certeza consegue ser esse porto seguro por um período de tempo, né? Mesmo que por pouquíssimo tempo, infelizmente, né? A gente não tem um programa muito longo, mas por pouquíssimo tempo a gente, de fato, se torna um porto seguro. Mas faz muita diferença, faz né? Muita diferença. É um momento que vai ressoar. Faz muita diferença. A quantidade de contato, né, que vocês oferecem para os jovens dos projetos. A transformação que acontece nesses 23 encontros, até 24, 25, dependendo dos outros eventos, mas a transformação que acontece, ela de fato muda vidas, né? Eu lembro quando a gente foi numa reunião com um dos parceiros nossos e o presidente da empresa perguntou para o Marcos, o que você queria fazer? O que você queria fazer quando você tinha... antes de você entrar no projeto, o que você queria fazer? O que você queria fazer, Marcos? Nossa, olha, perguntas profundas, né? Sim. Eu falo, né, assim, sobre a minha história. Eu nasci num bairro muito simples, sou filho de mãe solteira, né? Sou o primeiro filho. E aí, a minha realidade e o que eu via, o que eu vivia, pra mim sucesso seria assim, né? Sucesso. O que seria me dar bem naquele momento? É formar e conseguir trabalhar no mercado, que tinha ali perto. No mercadinho. No mercado do mercadinho, entendeu? Então, até isso, assim, as primeiras vagas de emprego que eu fui procurar era no mercado. Porque eu falava assim, aqui vai ser onde eu vou ter oportunidade, porque aqui as pessoas me enxergam. Então, assim, se é esse o espaço que tem pra mim. E até eu entender que, né, eu posso alçar outros voos e é muito uma legal. Tem outros espaços. E a chave dele virou através de compartilhamento de experiência. Total. Porque Então, você vê outras pessoas, né? Contar outras histórias, ouvir outros desafios. Sim. E falar assim, opa, peraí, eu acho que dá para eu entender que, né, eu posso fazer diferente. E é uma coisa que a gente fala muito, né, para os meninos, né? O lugar de onde você vem não determina para onde você vai, né? E é muito, mas assim, é demais isso. Na Mentoria 10, esse ano, a Mentoria 10 é o momento do meio do programa que os jovens apresentam o projeto de vida deles. Então, o que eles querem para a vida deles? Né? O que eles imaginam na vida deles? Muitos falam de casamento, de faculdade, de não sei o quê, do emprego dos sonhos, citam as empresas parceiras, Ouro Fino, Santa Emília, foi muito citado, Malbis, enfim. Então, eles falam muito sobre isso. E uma coisa que, assim, acho que em todas as sessões que eu assisti, sempre teve algum jovem que mencionou assim, eu penso em fazer isso, mas a minha condição financeira é essa. Eu penso em fazer aquilo, mas a minha posição atual é essa. E aí eu lembro que eu falava isso em todas as sessões, no final, não sei se você lembra, mas eu falei isso, que a gente fez uma conferência final, assim, onde todos os jovens estavam reunidos e todos os convidados também. Falei, o seu limitador, né, de hoje não tem nada a ver com o que vai acontecer daqui para frente no seu futuro, né? Então assim, o limite financeiro da sua vida hoje, ele não determina o que você vai fazer daqui para frente. Acho que, assim, e essa ansiedade, né, de tentar olhar o futuro e falar assim, poxa, eu não sou capaz de fazer medicina, eu não consigo, não tenho condições de estudar na Unicamp, fazer antropologia, morar fora. Então, assim, trabalhar numa multinacional, imagina, né? Então, assim, e aí você começa a ver essas amarras sendo dissolvidas, né? Dissolvidas, porque chega lá, Ouro Fino contrata 10 jovens no ano de 2022. Chega lá, Santa Emília, aí você começa a falar, opa, peraí, começou a mudar a minha vida. Uhum. E aí, assim, eu trago muito isso.
essa ansiedade, né, às vezes ela também é um limitador. Por quê? Porque ele atua como se não fosse possível amanhã, porque só aquilo que ele planejou fazer ali na mentoria 10 poderia dar certo. E, na verdade, a gente programa muito pouca coisa da nossa vida, Muito pouca coisa. Muito pouca coisa. E é um bloqueador, né? Você pensar que se você coloca a vida financeira como um bloqueio ali, né? Eu acho que quando a gente fala dessa questão financeira, o que o projeto traz de mais interessante para o jovem é a tomada de consciência de classe. De onde eu estou, para onde eu preciso ir. E aí, eu falei desse livro antes da gente iniciar o podcast, eu vou falar dele agora porque ele tem uma alusão maravilhosa. Chama Por que Fazemos o que Fazemos, do Mário Cortella. Inclusive, Cortella, vem falar com a gente. Vem falar com a gente. E ele fala sobre essa questão do limitador econômico, né, financeiro, que é a questão de você é livre de ou livre para. E aí, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu fazia o projeto, eu era livre da fome, porque a minha condição financeira da minha família não permitia que eu passasse fome, por exemplo. Mas eu não era livre para estudar na escola XYZ particular, top de Ribeirão. Sim. Então, eu acho que a consciência de classe, ela traz isso, né, pra você. Quando me perguntavam o que eu queria ser e tal, e quando você pergunta muitas vezes para esses jovens, está sempre relacionado a um status financeiro, social ou de carreira. Eu quero ser um advogado, eu quero ser rico, eu quero... E hoje, quando me fazem essa mesma pergunta, eu acho que eu quero ser livre para fazer determinadas coisas. O que o teu desejo naquele momento te levar, né? Porque a gente vai mudar tanto, muda né, Marcos? muito, A gente muda muito. Exatamente. Eu acho que esse mindset de como você enxerga a questão financeira é determinante para os próximos passos que você vai dar para o seu futuro. Muito. Entendeu? Hoje eu sou livre disso, mas eu quero ser livre para fazer X, Y, Z. Então, isso é muito importante. E conectar tudo isso de alguma forma, né? Assim, se a gente pensar, nossa, eu gosto tanto de literatura, eu pensava em fazer letras, por exemplo, né? Porque eu gostava muito de literatura. Não, mas aí não vai me dar dinheiro, como é que eu vou sobreviver? Tá, então vamos fazer alguma coisa que eu possa escrever, que eu possa ler, que eu possa continuar falando e me interessando pelos assuntos que eu quero. E aí você vai vivendo toda essa carreira e você vai percebendo que tudo isso vai se conectando. Então, o que me impede hoje de escrever um livro? O que me impede hoje de fazer antropologia, de fazer o filme que eu queria tanto fazer, né? Existem projetos, existem formas da gente ir se conectando. Obviamente, a nossa condição, e aí cada um olha para a sua condição social e fala que limitações eu tenho aqui, como é que eu vou extrapolar essas limitações? Quais forças eu vou utilizar para poder sobrepor essas limitações, né? E eu acho que a questão financeira ela vem muito, muito forte, porque a gente se acostuma a olhar a condição financeira realmente como uma única hierarquia possível. Nossa, total. Como uma possibilidade única de ascensão, única. Né? E não é só isso, né? O projeto está aqui para comprovar que contatos, conhecer gente nova, trocar histórias, colocar gente em conexão com gente, empresas em conexão com sonhos, dá muito mais certo, né? Pode quebrar essa barreira de maneira muito rápida, né? Sem dúvida. Eu acho, pensando agora na empresa, assim, o tanto que pode ser uma potência para essas empresas contratarem esses profissionais, né? Porque a partir do momento que a gente fala que a gente quer empresas, que as pessoas possam ser elas mesmas lá dentro, a gente precisa saber a história dessa turma. E você pega um CEO, um diretor que escuta que o seu limitador era ser o empacotador do mercadinho, ele fala, mas aqui dentro da minha empresa eu posso dar mais. Eu posso fazer mais. Mas ele só vai saber isso se ele souber que essa turma passou fome, se ele souber que essa turma tem violência em casa, que tem essa pessoa nunca sonhou, que essa era a minha maior dificuldade de entender o tão ruim que a gente é aqui no Brasil, sabe? Das condições que as pessoas levam, assim, que a pessoa não consegue acreditar que ela pode ser alguma coisa além daquele universo que ela está lá. Mas onde está esse conhecimento que ela não acessou, Mas, Nath, que é o básico ali, né? O processo seletivo, ele é muito limitador. Tá vendo, né? E a gente não olha para isso. Você vai fazer uma entrevista de emprego. Vamos lá. Primeira coisa que o cara pergunta. Currículo, vamos nem entrevista de emprego, que nem chega lá. Primeira coisa que ele olha, você fala inglês. Quem fala inglês? Nada a ver, Se a gente pegar o cara que cresceu na favela, que morou na periferia, que estudou escola pública, você acha que ele consegue falar inglês? Como que a gente quer ensinar inglês pro jovem? Essa é uma dor. E, cara, você tocou num ponto meu vocal agora com as empresas. Porque é isso.
como que você quer ensinar Você o jovem quer a falar exigir inglês se o cara inglês. tá preocupado em comer? Não, você Exato. quer exigir Sabe? Tem inglês questões do cara. primárias. É Então, muito, assim. Então, assim, o processo seletivo, ele já limita o acesso, assim, absurdamente. Eu lembro de uma época que tinha foto no currículo. Não sei se ainda opa, tem Não, hoje. hoje não. não, esquece. Mas tinha, você Tinha, lembra? Não tinha, lembro, Dani? Era lembro normal, você muito. mandava uma fotinha 3x4 no Muito. currículo. É. Cara, meu Deus. É. O cara fazia assim, ó. Muito pouco tempo atrás, isso. A gente não No- tá falando é do século ontem, passado. ontem. A gente tá falando de muito Isso é pouco ontem, tempo nós estamos atrás, falando de onde, assim, ontem. contrata-se por boa aparência Ontem. era a primeira frase. Né? Como que era Contrata-se por boa o aparência. dress code para O uma dress entrevista? code, É. Pra mulher, então, É. o dress code para uma entrevista tinha que ser saia para baixo do joelho, É. uma blusa igual essa que eu tô usando aqui mais ou menos e acabou, era isso. Não, e uma coisa que vocês trouxeram que é, assim, o pulo, assim, do gato, que é a questão que nós estamos engatinhando. Eu acho que enquanto sociedade mesmo. Sim. Né? Na verdade, eu não acho, tenho certeza. A questão do porquê, muitas vezes, o Brasil, né, nossa sociedade, ela acaba ainda tropeçando tanto em questões que pra gente são tão retrógradas, é porque nós estamos engatinhando em questões democráticas, nós estamos engatinhando em questões de cidadania, em questões sociais. Então, quando, por exemplo, uma coisa aconteceu recentemente também, né? Eu falei pra minha mãe, quero ficar com meu cabelo raspado, quero raspar a minha cabeça. E aí minha mãe falou assim, Marcos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você é coordenador de um projeto, você lida com empresários, você faz direito, como você vai advogar com a cabeça raspada? Eu falei, advogando. Vou advogar. E aí ela trouxe uma questão que é uma preocupação, que é da aparência. E aí eu vejo como os fatores econômicos... Mas é o conceito, né? Atravessam, É o conceito de assim, bonito, né? É o conceito de bonito, do que é belo, do que é aceito, do que não é aceito. E aí eu vejo como tudo isso atravessa e a sociedade não sei se tá pronta pra isso, porque não reconhece. O primeiro passo pra você se libertar das suas amarras é reconhecer que você as tem. Se você não consegue enxergar isso, se você não consegue entender que nossa, a maior parte da sociedade é preta, então eu vou ter preto trabalhando dentro da minha empresa. Mas Tem um público LGBT aí, e aí que tá o nosso espaço como representante dessa juventude. Sim. A gente senta com o presidente da empresa. A gente fala em nome dos jovens. A gente é representante aqui de 1.000 jovens. Nós estamos falando de hoje, né? Hoje, amanhã exatamente, a gente vai bater a casa de 1.000 jovens que passaram pelo projeto. Então a gente representa 1.000 jovens. Então quando a gente fala com os presidentes das empresas, quando a gente busca uma parceria, uma nova empresa para fazer parte do nosso programa, a primeira coisa que a gente fala, né, para ele, cara, vem aqui conhecer. Vem aqui ver o que a gente está fazendo. Vem aqui ver o jovem que a gente está trabalhando. Vem aqui ver essa turma. Ver o que eles produzem. Aparece num evento, num encontro, sabe? Antes de você fazer qualquer coisa. E aí, isso é a transformação, porque aí é onde a percepção o de cara... fato do que está acontecendo Exatamente. ali, né? E aí é o que acontece. Aí é o que Essa acontece. quebra. Aí a quebra de paradigma. O cara Total. fala, puta caramba, como que eu não tirei o inglês do meu filtro lá, Exato. filtro automático lá do processo seletivo. O sistema de Cara, seleção. quando que, se você mete lá o inglês avançado lá, quando vai aparecer um jovem do projeto lá pra entrevista de emprego? Não, quando vai aparecer um jovem que compõe a maior parte da sociedade. Exato. Entendeu? Gente, eu fiquei impressionada que na pandemia as empresas fizeram o maior esforço para colocar processo de recrutamento e seleção online, né, currículo online. A turma não tem celular para mandar Não tem. o currículo, né? Então tá muito distoante do que é a É. realidade, assim. A gente, na verdade, nós brasileiros, né, a gente tem uma tarefa gigante, porque nós somos muito ruins de divã. O Brasil não se permite olhar para si próprio, para se entender, para fazer de uma análise crítica a respeito de como é que a gente é formado, de quem a gente é. Então, a gente vai muito a solavancos, assim, né? Então, tem muita tarefa para ser feita. Nós somos um país, não somos um país pobre, nós somos um país de pobres. Né? E isso está na base da nossa formação. O Dani, E aí a gente fica falando aqui, muitas vezes no mercado de trabalho ou em alguns lugares, de um negócio que é muito surreal. Assim, isso não é o Brasil, né? E aí, assim, viver a experiência
né, que eu tive de morar em outro país, de morar na capital do país, Sim. do nosso país praticamente, né, que é Capital financeira, capital né, financeira, por onde né, no berço dos negócios. Né. Além disso tudo, nosso país é muito grande. E quanto mais você entra geograficamente, esse espaço fica gigantesco. Complexo demais. As camadas aumentam. Ou elas aumentam ou elas distanciam entre si. É incrível isso. E assim, né, a gente tem aqui um privilégio de poder enxergar com outras lentes, porque de alguma forma a gente está discutindo sobre outros lugares, a gente viaja, a gente conhece, a gente trabalhou em consultoria, a gente trabalha em consultoria, mas tivemos a oportunidade de conhecer muitas regiões do país, por exemplo, diferentes por conta do trabalho, que é um negócio muito bacana que o trabalho faz com a gente e que faz com os meninos do projeto, que vai fazer com todo mundo que se engaja, obviamente, no trabalho. Abrir possibilidade de você conhecer gente nova, lugares diferentes, comidas diferentes, experiências diferentes, sem necessariamente usar o dress code que a gente falou aqui. Ou o curso de etiqueta. Ou o curso de etiqueta. Aqui. É sem curso de etiqueta. É ir lá para ver como é que funciona, como é que é, né? A gente faz muito isso na Vero Pequi, né? Como é que é trabalhar numa empresa, numa cultura no norte do país, no sul do país, né? São culturas diferentes, corporativas. Muito. Em função da cultura local, ambiente, enfim. Muito diferente. Então, conhecer essas realidades é fundamental. A pena é que a nossa elite brasileira, econômica, política, ela é doutora em antropologia sem conhecer o Brasil, né? Ninguém se espanta com mais nada. O que está conhecido, a gente governa para uma parte mínima e assim segue. E a riqueza e a potência, a gente falou tanto de potência hoje aqui, né, em relação à nossa vida pessoal, a potência desse país também precisa ser descoberta nesse sentido. Sem né? dúvida. Quem que é o jovem que mora no Acre? Sim. Quem que é o jovem que mora no norte do país? Temos e o que é isso? Temos uma jovem do Olha Acre que que se forma esse ano. Vai representar a turma. Maravilhoso. Se forma esse ano. Essa é a possibilidade de um projeto como o projeto. Né? Não, colocar tudo isso ali para conviver. Essa é a nossa missão. A gente entra num 10º ano de existência com enormes desafios. A gente não faz a mínima ideia de onde isso vai chegar. 10 anos é o ano que vem? O ano que vem. Sim, ai, que maravilhoso, anos de gente. projeto. A gente não faz a mínima ideia de onde vai chegar, mas a gente, assim, sabe que vai ser uma história linda, assim. Então a gente entra com um desafio imenso, que é levar para outra geografia o projeto. E aí depois disso a gente não sabe mais. O limite não tem. Não tem limite. Eu queria contar, assim, onde que o projeto assim, amarrou na minha história, assim, né? Quando eu tinha uns 15 anos, eu achava muito difícil ser adolescente. Assim, uma turma que não tinha a ver comigo, umas pessoas ao meu redor que também não era muito aquilo, tal. Achei muito difícil. Hoje eu percebo que eu tive uma adolescência que foi doída para mim, eu percebo hoje. E no segundo e terceiro colegial, eu fui para o Colégio de Estado. Eu fui para o Otoniel Mota, aqui em Ribeirão. Temos quantidade imensa de jovens no projeto. E ali, então, imagina, eu estava saindo de escola particular elitizada, para ir para esse espaço, né? E foi tão maravilhoso para mim a história, assim. Hoje eu percebo que gostar de gente tem muito a ver com essa história que eu vivi. Porque eram pessoas com histórias totalmente diferentes da minha. Foi o contrário. Eu estava num ambiente que eu não pertencia, porque a gente às vezes tem uma pessoa que vem de fora para ficar na nossa... E eu que estava entrando lá. E foi uma abertura, eu fiz tanto amigo, eu aprendi tanto sobre rap, sobre cultura brasileira. Esses assuntos que estão hoje, assim, né? Famílias mães solteiras, né? Como que é a dinâmica da mãe solteira. Já era uma realidade, feminicídio, violência em casa, tudo isso, eu escutava isso com 16, 17 anos, no ambiente que eu estava. E eu fiz grandes amigos, eu sempre conto essa história, que um dia um cara virou para mim e falou, cola lá na minha goma. O que é isso? Que é goma, né? Que é cola? Cola na minha goma. E eu falava, gente, o que é cola na minha goma? E eu fui descobrir que é tipo, vai na minha casa. Eu falei, meu cara tá me convidando pra ir pra casa dele. Assim, tipo, conquistei, sabe? Eu sei onde eu tô agora. E foi muito relevante para a minha história, porque em muitos momentos, a gente, altos executivos, empresas corporativas, tal, falava, gente, eu não posso falar que eu estudei em colégio do Estado, né? Imagina. E hoje eu falo no maior orgulho, porque fez muita parte do que eu sou hoje, do meu olhar sobre gente, de querer saber a fundo a realidade do outro, que aí eu sabia que a turma pegava ônibus, que a turma ia a pé, coisas que, imagina, eu era levada e buscada de motorista para a escola, né? Outra, né? Mas
mas de uma maneira que eu não queria expor isso, porque o meu interesse maior era sobre eles. Assim, eles até deviam saber de alguma maneira, mas não era a nossa conversa. A nossa conversa era muito truta, sabe? Pulava o muro da escola, que a turma ia fazer compra no... Dava uma encanada, né? Total. Dava uma encanada de aula. Então, hoje, Brasil. voltando para a minha história, assim, foi ali que tem muito da Natália com essa turma que eu vivenciei, que é a turma que chega para o projeto. É muito maravilhoso. Que delícia. Mas você vê, são os lugares de estranhamento que a gente precisa ir, né? Então, Jonas, sair do país, olhar o país de fora, isso faz muita diferença. Muito. Né? Você está num lugar estranho e perceber de onde você vem, como é que eu faço isso se fosse em outro lugar, enfim. Esse estranhamento é maravilhoso e é super necessário. A gente precisa estranhar mais enquanto país para poder se achar. Eu acho que esse é um caminho, assim. E só faz isso convivendo, como a Ana falou, né? Eu tenho que estar lá, eu tenho que estar aberta a essa convivência. Né? Porque senão eu não vou ficar no meu mundo, vou ficar na minha bolha. É isso aí. É uma vida triste ficar em bolha, Não, né, é gente? muito. É tristíssimo. E assim, acho. eu vejo... Enfim, né? Tá vendo? Não vai acabar. Isso não vai acabar. A minha trajetória ela é muito engraçada. Assim, tem na juventude que eu fiz de tudo também, enfim. Mas eu não sei porquê, em algum momento da minha vida, eu vi que meus ciclos eles são trienais, assim. Ai, adoro as contas matemáticas. Uhum. Trienais. Eu não entendo. A cada triênio sempre tem alguma coisa muito relevante. Né, se você pegar as duas últimas coisas relevantes, também estão em espaços de 3 anos, porque o nascimento do Tomás foi 2021 e o nascimento do Gabriel foi 2018. E aí, se eu voltar 3 anos, sempre tem alguma coisa. E eu falo assim que... E eu comecei a perceber isso quando eu me desliguei da PwC, então foi um marco muito grande, assim, um choque muito grande de família, assim, que aquele negócio... Você tá louco? Como assim? Você não tem nada? Você não tem outro emprego? Eu falei, não, eu não tenho. E quando a gente... coincidiu muito, a gente tinha casado com a Juliana em 2013, isso aconteceu em 2016. A gente, em 2016, a gente tava ali naquela vidinha de casar, tal, cada um fazia o seu negócio, né? Chegava em casa. E a gente se muda para São Paulo, eu sem emprego, ela trabalhando em restaurante, ou seja, um negócio muito louco. Assim, sempre alguma coisa acontece de 3 em 3 anos. E assim, a gente sempre analisa isso, né? E eu vejo assim, se a gente voltar... o que acontece de 3 em 3 anos? Sempre alguma coisa muito chocante. Muito chocante, ali. Boa ou ruim, e aí, assim, normalmente sempre boa, porque até o ruim é muito bom, né? E que interfere no direcionamento da nossa vida. Mas assim, completamente, assim. Então, se pegar 2016, eu saí da PwC, a gente mudou para São Paulo, no final do ano a gente estava em Paris. Cara, assim, e se eu fizer as contas que vocês vão ver que é tudo maluco, assim, tudo de 3 em 3 anos. Mas olha a importância que tem uma pessoa se dedicar à própria história, à própria narrativa, se debruçar sobre isso para entender até que o teu ciclo é de 3 anos, né? Tem gente que é de 7 em 7, tudo acontece de 7 em 7. E tem gente que não acontece nada na vida, porque nunca parou para pensar. Porque você precisa não chacoalhar para a pessoa para falar, como assim você não vai olhar para isso tudo? Mas sabe que quando eu tomei algumas decisões, eu sempre tomei decisão baseado no conforto daquele lugar. Falei assim, cara, isso aqui não acontece nada faz tempo. Olha. Meu Deus do céu, me incomoda. Eu falo, caramba. Quando a gente mudou para São Paulo, já assim, ou a gente mudava para São Paulo, ou a gente mudava de casa. Porque eu já olhava a minha casa e já falava assim, nossa, essa casa tá muito gostosa. Não é possível, não dá mais nenhuma... Uma infiltraçãozinha, não tem nada entope. Quebra nada nesse negócio, que coisa chata. Aí eu comprei um Fusca, pode ter um pouquinho de dor de cabeça, sabe? Eu precisava ter trabalho. Eu trouxe o Fusca de Erechim, de caminhão, Mentira. Foram buscar. Não gosto assim, gente. Eu sempre tenho que arrumar alguma coisa. E é por isso, cara, me incomodo demais com a falta de estranhamento, que eu acho que é aí que as coisas se... Você vai se perdendo, Eu não sei se se ajusta, mas assim, a gente descobre outras facetas, e aí você vai... Eu tenho medo disso, sabia? Dessa sua busca, assim? Não, assim, eu tenho medo disso tudo, e de como antropóloga talvez você vai discordar ou não, mas eu acho que quanto mais a gente faz essa busca, e mais a gente consegue fazer essa busca, se dá certo ou não, isso não importa muito pouco, né? A gente vai se distanciando muito de algumas coisas que a gente criou em alguns outros momentos, né?
Mas E aí é por natural, né? significado ou por perda de significado ou por ganho de significado, né? A tua jornada é a busca, na verdade, de todos nós aqui. O que a gente tá fazendo aqui e por que eu tenho que morrer? Nossa, gente, quem assistir isso daqui vai entrar numa... Por que eu tenho que morrer, né? Mas Caraca. isso aí. como é que a gente Muito vai louco. contando essa história? Falando em estranhamento, eu gostaria de convidar todos os empresários, empreendedores que têm interesse em conhecer o projeto a vir estranhar a juventude, porque aqui eles vão achar Aqui é uma causa de juventude- estranhamento. Aqui é causa de Maravilhoso. estranhamento. E eu acho que a maior mudança, né, assim, poxa, eu tive várias mudanças. O projeto, na verdade, a gente potencializa os jovens naquilo que eles já são, né? Ninguém muda ninguém, mas a gente consegue potencializar. E a maior mudança de pensamento que eu tive após passar pelo projeto, e que eu deixo para os jovens também, é do porquê eu para o porquê não eu. Então, por que não eu? Por que eu não vou ter um Fusca? Por que eu não vou para Paris? Por que eu não vou ser Claro. antropóloga? Por que eu não vou ser mãe? Por que eu não vou... Exato. Né? E é isso, acho que eu deixo de valioso para os jovens, né? Então, quando... Eu falo que a gente precisa começar a naturalizar mais. A gente precisa naturalizar mulheres em espaço de liderança. A gente precisa naturalizar mulheres que são mães. Mulheres mães, A gente mulheres precisa gays, naturalizar, homens a gays, gente- preto, tudo, né? tudo, A gente né? problematiza muito. coisa. Poxa, quando alguém vem e me pergunta assim, mas você já é coordenador com 22 anos? Eu falo, sou. Por quê? Porque tem alguma coisa, não é porque, né? Por que não eu? Não, Fala, por que não- você por fala, que não a eu? resposta é por enquanto coordenador. Por enquanto, exato. Eu estou, e é isso, nós somos estados. É? Né? Eu estou isso, isso. amanhã já não sei. Exatamente. Né? Talvez eu vire fogo de artifício, mas é sobre isso, assim. E, bom, acho que a gente tem que Eu falei caminhar. demais hoje. cara. É muito bom, Nossa gente, ficar aqui. A gente ficaria muito Senhora. tempo aqui. É Não uma vai acabar, delícia. né? Não vai acabar. Tá acabando. Não vai acabar. Vai. A- Infelizmente, a gente precisa caminhar para esse nosso final. E a gente faz uma brincadeirinha de praxe, que é basicamente algumas perguntinhas aqui. E é jogo rápido, assim. Eu sei que o pessoal da Veropequi, gente, cultura, é filosofia, é pensamento, é abstrato, mas agora é... É jogo rápido. Papo. Poucas Jogo rápido. palavras. Ai, eu tô com medo. Não, mas é fácil isso, é Que fácil. desafio para uma pessoa. Eu vou fazer com uma de cada vez. Vou tomar até mais. E Não, aí- mas aí você não, já faz a mesma pergunta e as E duas elas já respostas, respondem porque junto, senão... porque senão ela vai dar tempo de pensar, né? Exato. Olha, o Jonas é mais Ai, meu cruel do Deus. que eu, gente. Então vai ter que ser assim. Eu faço uma pergunta, você responde. Pode Tá ser? bom. Vai, ping-pong, bora lá. Ping-pong. Bora lá. Mas, como a Nath disse que está com medo, a gente começa por ela. Ai, Pode ir. Mas assim, ó, jogo Não, rápido. eu tenho terminou. medo das coisas que estão na minha cabeça, eu falo que tá na minha cabeça, Que sabe? mas Trazer. É isso que a gente quer. É isso. Bom, é um joguinho de perguntas e respostas com poucas perguntas, mas com respostas relevantes. É uma cor. Branco, sempre. Eu sou super do branco. Branco. amarela. Amarelo. Um hobby. Um hobby. Ai, ultimamente brincar, né? Assim, brincar. Agora a nova aquisição é cara a cara, que vocês devem lembrar. Então é Dona do- Gosto. então A dona do Ferrorama agora. tá vendo? Acho que é brincar, voltar ao que a gente brincava antes. Assim. Cara, ontem eu passei umas 2 horas brincando com ele de Ferrorama à noite. E aí, eu não vi celular, não vi nada. Assim, no final eu falei assim, cara, passou 2 horas, a gente tá aqui brincando de Delícia, trenzinho, cara. Que legal. Eu tenho trauma, meu irmão não deixava, meu irmão mais velho não deixava eu brincar com o ferrorama dele. Cara, Como que ele chama? Ricardo. Vacilou, Ricardo. Vacilou. Mancada. Nem isso e nem Mas o Gabriel, você acha que deixa o Tomás? Também não? Hã? Tá vendo? brinca Traumas que ele serão é- gerados, ó. Aí a gente tá brinca vendo? que ele é o gigante. Aí ele vem, só quer pegar os trenzinhos e jogar fora, né? Um hobby, Daniel. Ah, eu amo recortar revistas, jornais, É eu verdade. faço colagem. Caraca, eu tenho muito diários, essas coisas, aí eu escrevo muito, escrevo sonhos, escrevo as coisas que eu vou vivendo, as coisas que as minhas sobrinhas estão falando, que são maravilhosas, palavras inventadas, tipo, eu fiquei tisteada. Tisteada é tiste com chateada. É maravilhoso, né? Gente, é Eu maravilhoso. boto tudo isso no caderno e eu faço colagens. Então eu recorto muito papel. É isso. Uma paixão. A minha família. Literatura. Um time. Corinthians, sempre. Vai, Vai, Corinthians! Corinthians! Vai no Corinthians, Dani. Cara, não tenho time. Não tem, torço. é Não, verdade. porque a gente pensa em futebol, né? É. Aí fala em time, eu lembro da Hortência, eu lembro da Paula, eu lembro Pode da ser, Branca. pode Cara, ser, eu pode ser, eu pode tenho ser. muita Hortência. saudade desse pessoal, muita saudade, porque elas me ser, mas era inspiraram muito demais. legal. Era seu o time de jogo. handball? Não, o time de Hortência, basquete. Paula- Ai, não gente, sabe, gente. Olha lá, gente. Elas são do Nossa, basquete, do maior basquete. referência Maior referência do time brasileira. História brasileiro. É.
brasileira. Do basquete feminino olímpica. são elas. Depois a gente conversa sobre isso, Caralho, porque a é de gente não chorar. trouxe essa pauta. Não. A gente Essa volta. foi pra uma A próxima. gente volta. Uma comida. Comida, nossa, sabe que eu tenho comida que eu tenho gostado? Aquela comida tailandesa que é bem apimentada, que tem só bom legumes, demais. aí faz um arroz Tipo um de... curry apimentado, Exato, assim, um curry. Com arroz de amêndoa, é uma Essa delícia. foi a mais peculiar que eu escutei Muito. até agora. Não, porque é gostoso, É. eu tenho comido com mais frequência, assim, porque a gente achou onde comprar o pó. Ah, eu tenho 2 em casa, É amiga, por isso, desse. assim. Adoro comida tailandesa também. Mas a minha comida da hora é lasanha de berinjela. Troco tudo por lasanha de berinjela. Muito bom. Ah lá, o air fryer acho que faz, que nós estamos na discussão de A comprar gente um air vem nessa fryer. Eu tô nessa Cara, discussão também já Ai, faz boa. uns 3 anos. Eu ainda não criei Eu coragem, faço não. parte do fã-clube. Eu pensei em comprar uma grande e a gente faz um rodízio. 15 Faz dias um- na casa de cada um. Boa. Pode ser. Viajar pra São Paulo vai ser mais complicado, mas eu topo. Boa desculpa, hein? Jonas, quando você volta, traz air Traz fryer. air fryer. Um lugar. Um lugar. Ai, muito clichê falar minha casa, é que eu gosto tanto. Não, da... de A minha jeito gente nenhum. vai mudando a casa conforme a criança vai passando, então ela tá sempre em transformação. É verdade. Então, acho que eu ia falar lá, assim. feliz. Acho mas que você é- falou lá. É, você falou lá. É o lugar Cara, que a gente eu amo passa o maior também tempo, casa, né? mas não quero colar, não, eu quero falar um outro. Eu amo casa, mas eu tô amando agora deserto, eu quero voltar pro deserto. Eu acho que tô precisando ficar em silêncio, Gente, caminhar. muito vibes essa Cara, galera é aqui. muito. Eu gosto, Silêncio eu gosto traz muito. duas coisas, né? Ódio ou tesão? O que te traz aí nesse negócio Ah, eu aí? voltei, eu fui pro Chile sozinha no deserto, eu tava correndo no Chile, tava na época de fazer maratona. Ah lá, tá vendo como a gente não consegue... É, viu? Finalizar. Vai, é volta. maravilhoso. E aí, vou contar rápido. Daí eu fui pro deserto no Chile pra conhecer. Eu falei, vou ficar aqui um tempo e tal. E eu não queria voltar porque é essa coisa de você se conectar. Você tem silêncio total, né? É o silêncio que eu, por exemplo, escuto quando eu mergulho na piscina. Você tem o silêncio branco, um white noise, assim, que te leva pra dentro de você. Eu acho que eu tô precisando, a gente tá vivendo momentos muito turbulentos, assim, né? No mundo, no Brasil. Mas enfim. eu lembro quando eu fiz o Caminho da Fé, Ah lá, mas eu tinha muito ódio, assim. você tinha ódio. Nossa, aí às vezes eu chorava, aí passava. É o processo, Que é o né? processo, né? Que você fica muito em silêncio, muito sozinho. Aquilo te traz um processo de... Não, sente aquilo, vem alguma coisa Contato, né? é. Com alguma coisa muito forte. é muito Meu bom. sonho é conhecer a Amazônia, assim, mas é um sonho mesmo. Mas eu tenho medo de ir porque eu acho que eu não vou voltar. Eu acho que eu vou enraizar lá, tipo, eu vim daqui, eu não vou sair mais daqui. Eu morro de medo de ir e não voltar. Mas depois eu Uma conto hora pra você. não. É. Talvez você não conte se você ficar lá. Mas é um sonho. A gente Você vai manda atrás mensagem dela. de texto. A gente vai então. atrás dela. Chegando pro final, um medo. Um medo. Ai, nossa, acho que quando a gente tem filho é alguma coisa relacionada a filho, né? Não tem jeito. Dani. Ai, eu- perdão, te cortei, Não, Nath. tá tudo bem, é isso aí. Eu acho que eu tenho medo, eu luto com a falta da memória. Eu tenho um negócio com a memória, assim, eu tenho medo de esquecer. Então, eu escrevo, eu registro, eu recorto, eu desenho, eu volto para as memórias para ver como é que é. Eu tenho um negócio de esquecer, assim, isso é um negócio para eu pensar. A análise está aí para isso. Análise. Por último, um propósito. Nossa, eu tenho esse negócio que escutar outra pessoa, saber a realidade da outra pessoa me alimenta. Então, eu conheço alguém, aí eu faço uma fantasia da história dessa pessoa na minha cabeça, aí eu fico validando isso. Acho que é conhecer gente, assim. É um propósito, é mergulhar na vida das pessoas e saber o que tem ali. Para eu saber o que acontece no Brasil de fato, sabe? Como é a vivência das pessoas. Eu sempre conto, eu escuto muito rap nacional, porque ali eu consigo entender o que é o Brasil de verdade, não aonde eu vivo, entendeu? Eu acho que o propósito de cada um, eu acho que é meu, mas eu gostaria que as pessoas fossem complexamente simples, sabe? A gente atingiu nossa simplicidade, mas entregando tudo que a gente é de complexo. E esse é um exercício muito meu, sabe? Isso aqui não me pertence, isso aqui não me traduz. Limpar aquilo que não traduz a gente ser inteiro. É uma coisa muito difícil ser inteiro. Eu acho que se eu for inteira sempre, cada vez mais, eu vou conectar mais gente, fazer um bem melhor para mais gente, enfim. É um propósito. Porque é uma luta isso, É uma né? busca, É uma né? busca. É uma busca eterna. Por isso que eu quero deserto, tá vendo? É isso aí, gente. Mas Minha- é que eu acho que... Minha psicóloga que lute.
Mas eu acho que se tem uma coisa que a gente é no projeto, é inteiro. Se tem uma coisa que a gente é no projeto, que a gente faz é buscar entender esses jovens, essas pessoas. E é por isso que a gente vai se aproximando dessas filosofias, esses projetos, né? A gente vai se encontrando. Eu acho que eu acredito muito nisso. Por que a gente encontra algumas pessoas? Por que os caminhos se cruzam? Mas, gente, a gente não se vê há quanto tempo presencialmente? Exato. Não é? E vocês estão sempre com a gente está sempre com vocês. É um negócio muito de presença, né? Porque a gente está inteiro lá. Bom, Gente, falando... falei demais hoje. Hoje Mas você é muito bom. tá de parabéns. Soltei a Hebe aqui. Ó, eu queria, falando em estar inteiro, reiterar a nossa inteira admiração e carinho por vocês. Geração pela nossa. Vero Pequi, Gente Cultura, pela Marina, que não pôde estar aqui, mas, sim, expressar nossa gratidão, nossa admiração pela parceria, pela caminhada conjunta conosco. Espero que isso seja algo que continue no decorrer Cada vez mais. da nossa jornada, enquanto tiver que ser. Agradecer o Jonas novamente por Obrigado, mais essa Marquinhos. parceria. Eu que agradeço. É sempre um Obrigada. prazer estar com vocês. Pedir para quem gostou, seguir a gente nas redes sociais, @Projete Futuro no Instagram, Projete Futuro no YouTube, Projete Futuro no Facebook, nas demais redes sociais. E é isso, Jonas. Gente, Obrigada, maravilhoso estar aqui. Maravilhoso, amei também. Eu só tenho, assim, a agradecer imensamente. Faz muito sentido pra gente estar aqui. Muito bom. Acho que era isso que eu queria falar, assim, pra gente é um orgulho enorme saber que vocês podem... É a gente que vocês procuram em alguns momentos e falar assim, a gente que vai ajudar eles, então vamos. Pra gente é um prazer enorme saber que a gente pode... Sim. Vocês pensam na gente em alguns momentos. A assim, gente pensa a todo momento. É que se a gente acessar vocês a todo momento, vocês vão cansar de nós. Mas assim, é um prazer sempre estar com vocês. Mas assim, é muito legal. Sabe, em tudo que a gente fez juntos, em todos os momentos que a gente esteve juntos, assim, sempre foi muito prazeroso. Muito mesmo, de coração. As conversas todas, com os tutores todas que eu tive esse ano. Maravilhoso. Beijo para os tutores do projeto. Maravilhosos, né? Nos alegram demais, assim. Acho que a gente sonha esse sonho junto com vocês sempre. É por isso que é bom estar aqui. Sonho é nosso. Sonho é nosso. Valeu, obrigado. turma. Super Obrigada bom. a vocês. Muito obrigado. Um beijo e um queijo.